A vida é feita de escolhas, de decisões, e muitas das vezes elas vão fazer com que os nossos caminhos mudem. Então hoje a gente trouxe para vocês esse tema, que é claro que a Eliana não sabia dele, não é? E a gente vai falar sobre as escolhas que mudaram o nosso trajeto dentro da odontologia, dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa infância, da nossa adolescência. Então acompanha aí mais esse episódio de Entre Nós, com Sandra Albuquerque e Eliana Pinheiro. Gente, você já pode ser contratada. Tá um espetáculo fazendo... Você tá bom, hein, Sandra? Tô boa. Tá, e o mais curioso é que eu continuo sem saber os temas. Mas eu acho que isso é que tem que fazer a essência do programa. A gente tá sem papel aqui. A essência do programa é ela. A Eliana não sabia o que é. Exatamente. Entendi. Porque cada vez mais a gente tá se mostrando para os nossos espectadores, né, se assim a gente pode chamar, com muita naturalidade e com temas que muitas das vezes é pauta, né, de encontros, de resenhas, de bate-papos. Então já vou começar assim. Na sua infância, na sua adolescência, quando você pensa qual foi uma escolha que você fez que você acha que realmente transformou a sua vida, que desde lá de baixo, desde lá de trás, você fala, isso ali foi importante para mim. A Sandra, sim, escolha eu acho que é o tempo todo, né? Se eu entro aqui, agora mesmo, segue um caminho, segue outro, você tem outra vida, né? Você tem outro efeito na tua vida. Então, escolha é todo dia, toda hora. Mas, assim, que eu lembre, teve uma escolha muito importante, que eu era de um colégio tradicional, colégio metropolitano, desde que eu me entendo como gente, e era um colégio que me dava tudo, de aquela família, os melhores amigos da vida, e a gente cresceu junto, tinha feira de ciências, dançava, cantava, tinha tudo naquele colégio. Eu sou muito quem eu sou por causa dele. E aí teve uma época que veio o terceiro ano científico, e a minha turma toda tinha que fazer de manhã estudar, e aí de tarde tinha uma aula de apoio, e eu competia, eu era atleta, eu já era federada, então eu tinha que competir, eu tinha que organizar o meu horário todo, gerenciar o meu tempo todo. Então, assim, eu tive que fazer uma escolha. E uma escolha, assim, muito, muito séria, porque é aquela escolha que você tem... As pessoas encaram como romper um laço, que era o laço com o meu colégio, que eu estava desde a primeira série primária, e ali era o segundo ano científico. E que muitas das vezes a gente fica meio insegura, porque total, será que porque as escolha, pessoas falam, o que isso vai trazer para mim, né? Porque eu tinha vindo desde da primeira série. Então, no terceiro ano científico, eu ficava no meu colégio, ou eu ia para um outro colégio, que era o Colégio Impacto, que lá era outro esquema totalmente diferente. A gente tinha impacto, só dá impacto. Aí era assim, na minha época era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Só que aí, nesse terceiro ano, o meu colégio tradicional ia fazer terceiro ano e revisão do primeiro e segundo. No Impacto, não. Primeiro ano dava primeiro e metade do segundo, o segundo dava segundo e metade do segundo e o terceiro fazia toda a revisão. Aí eu falei para minha mãe, quero estudar num cursinho, na época era cursinho. Aí ela olhou para mim, cara, ela não titubeou, ela falou assim, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que vai ser fantástico, vou ter 4 aulas no dia, no colégio a gente ia ter, sei lá, 16. Falei, vou ter 4 aulas, mas eu quero estudar tudo por fora. Então já me organizei, eu sempre fui boa de gerenciamento de tempo, aí me organizei, fui lá, me inscrevi como é que eu ia fazer, que eu ia estudar tal de manhã, eu acordava 6 horas da manhã, começava a estudar sozinha. Eu peguei todas as apostilas, estudava sozinha, e foi uma escolha onde eu tive que me desvencilhar daquilo ali, porque eu terminava de estudar eu estudava muito de manhã sozinha, de tarde eu tinha aquelas aulas que eu ficava igual uma louca atrás dos professores para tirar todas as dúvidas, e depois eu ia treinar à noite. Então, eu tive que realmente me quebrar ali um laço, que era um laço emocional com o meu colégio, e enfrentar. Sabe o que eu fiz? Não parei para pensar. A gente só vai, eu né? Decidi. Eu decidi o lado lógico. Quando eu vi a lógica do negócio, eu falei, tem que ser isso. Porque eu tenho que dar conta. Eu apesar de ser atleta, eu queria muito me dar muito bem no vestibular, que eu queria passar para uma federal, eu queria passar para uma universidade boa e tal. Então, eu realmente, ali era uma escolha. Era uma escolha, porque podia dar tudo errado.
Com certeza, né, E Liana? era um ano importantíssimo, que era meu vestibular. E com a minha mãe tinha linha dura, não tinha moleza, não, porque ela era toda fofinha, mas vai tirar menos de 8 pra ver o que dava. Então eu nem arriscava, porque a sobrancelha dela subia até aqui. Então eu nem arriscava. Eu não falava nada, eu só fazia o meu. Então, enquanto eu estivesse tirando nota alta, no colégio, em tudo, em resultado, eu estava muito bem. E aí eu me garantia nisso. Estava na hora do recreio fazendo, e aí deu certo. Então foi uma escolha que deu muito certo. Aliás, graças a Deus, todas as minhas escolhas sim, deram certo. Mas essa foi uma escolha que me marcou. É a tua? A minha? A primeira, assim, que você lembra? Então, a gente, na infância, nenhuma, porque, né, criança, né, que normalmente os pais que decidiam tudo. Mas na adolescência, quando eu decidi fazer odonto, você lembra que a relação candidato-vaga era muito difícil? Era um absurdo. Não era como Odonto, entrar para medicina odontologia, era gente. Era muito Era. difícil, muito difícil. Eu lembro que a minha relação candidato-vaga no último vestibular que eu fiz, porque eu fiz 2 vestibulares, e meu pai falava muito, você tem que passar para uma federal, porque a gente não tem como pagar a faculdade, não tem como. 4 filhos, era tudo muito difícil. E aí eu falava, estudava. Eu fazia a escola, assim como você, fui fazer um pré-vestibular que fosse junto, né, que compactasse tudo. E aí eu fiz Princesa Isabel, depois... também, ou era um ou era outro. Ou era um ou era outro. Miguel Couto, Princesa Isabel e o Impacto. E depois ainda juntei fazendo... Aí eu fui fazer cursinho, né, com eles. Princesa Isabel e junto dele. Eu fiz Baiense e depois PH. E eu fiz PH. Mas eu fiz com PH na época que ele era de uma igreja. A gente ia para um salão de uma igreja para estudar com ele. Então, ele montou o primeiro PH ali no Alfa. Não, então, mas antes disso, quando ele começou a dar aula particular. Sim. Porque ele foi demitido Olha a gente falando fofoca da vida dos outros. Ele foi demitido do Impacto e falou assim... Vou montar meu próprio negócio. Albibec. Isso. E no Albibec ele veio e montou o PH, o colégio. Não, incrível. E todo mundo acha que PH, o nome da escola PH é por causa de PH, não, né? É Paulo Henrique. Não, é Paulo Henrique. Contamos fofoca toda. É Paulo Henrique. E ele, né, quem fundou... O gabarito química, por causa dele. E eu. Era. E eu. E aqueles pacotes de biscoito assim, enorme que ele botava pra gente comer. Pizza do Mr. Pizza. Ele comprava a gente com biscoito. Gabaritei química, ainda dei aula de química, salvei meu primo Flávio de química também. Tudo. E era muito legal. Ele estimulava. Esse modelo de estudar hoje, gente, onde tem lá um coffee break bonito, que todo mundo... Paulo Henrique já fazia isso. Já fazia. Ele já colocava comprava a gente no biscoito. Na escola, não é? Ele ia na Macro, lembra? Comprava as caixas de biscoito. Daquele... Piraquê, Mirabel. Assim, cara, exatamente. E a gente muito estudava muito. Comendo biscoito. E aí, quando eu fazia... Estudando para poder passar no vestibular... Eu não passei para o FRJ por 2 candidatos. Cara, era muito difícil. Era muito difícil. Só entravam 30 por turma. 30. E a relação candidato-vaga, quando eu fiz, estava 67. Ou seja, para cada vaga, tinham 67 candidatos querendo entrar para ela. Então, era muito difícil. E aí, eu fiz 6 Gran Rio, que era na época. 6 Gran Rio, também fui de 6 Gran Rio. E aí, passei para Friburgo. Quando eu passei, aí foi engraçado, porque eu tinha pontuação para passar para medicina e para odonto. E meu pai tinha um sonho de ser médico. Antes, quando pensou em ser dentista, ele tinha aquela coisinha de querer ser médico. E aí ele falou para mim, minha filha, vai fazer medicina. E aí eu falei para ele, pai, vou. Aí eu tinha ponto, né? Fui lá, fiz na 6 Gran Rio, quando você tinha pontuação muito alta, você podia escolher, né? Qual era o curso qual era a faculdade que você queria. E aí eu fiz, e aí no Maracanã, sabe, pessoas fazendo a inscrição, aquela coisa toda. A gente ia com o jornal na mão. No jornal, folha dirigida. Claro que não, o Jornal dos Esportes, o Jornal dos Esportes, Rosa. Ah, sim. Foi, quando meu nome saiu ali, meu time deu foi um evento lá em casa, quando eu passei. Porque é sofrido o vestibular, né, Liana? Para quem quer uma federal, para quem... É muito sofrido. E aí, quando eu fui fazer... Aí eu fiz lá a inscrição para medicina, meu pai todo feliz. Eu entrei no carro para a gente ir embora, eu falei, pai, eu não quero ser médica. Eita, escolha. Olha a escolha aí. Eu quero ser dentista. Olha a escolha aí. Eu quero ser dentista. Mas por quê?
porque eu já amava aquilo, a rotina do consultório, estar com meu pai no consultório. Eu sempre fui muito ligada a papai, então passar os dias com ele dentro do consultório me fazia muito bem. A gente trabalhou 20 e tantos anos, a gente nunca brigou, Liana. Pelo contrário, sabe? Mas desde quando você falou que... Porque é outra escolha. Quando que você falou que você queria ser dentista? Quando eu via... O papai entrou na faculdade, eu tinha 4 anos, né? E aí ele se formou, eu tinha 8. Eu vivi a vida acadêmica do papai, vi a formatura. Eu lembro como se fosse hoje, do trote que ele recebeu lá na ladeira de Friburgo, tacando ovo, e eu chorando, né? Aquela coisa toda, todo mundo chorando champanhe, aquela alegria, porque foi uma alegria para meu pai passar no vestibular, fazer a faculdade. Papai já pai de 3 crianças, entrar... Como eu já comentei em várias situações, assim, a história do meu pai é muito bonita. E a tua mãe nisso? Mamãe, pô, a mamãe é o alicerce de tudo, cara. A mamãe era aquela que... Foguete. A minha mãe era a bola, sabe, o motor propulsor. Meu pai, assim, sem a minha mãe não existe. Não existe. Não existe. Avião sem Não existe. asa, fogueira sem brasa. Ela cantava essa eu música. Assim, sem você. Ela cantava essa música. E ali, naquela escolha, eu falei, cara... Eu vou ser muito feliz dentro da odontologia. Aí você já brincava de odontologia quando era pequena? Liana, papai conta que eu, às vezes eu ia para o consultório, ele fazia uma extração. O dente em cima da mesa e eu ficava, que legal. Ai, é assim que é dentro, sabe? Então é muito maneiro, sabe? A gente viver isso e depois de ver dentro da faculdade. E porque eu estava o tempo todo ali com o papai, eu aprendi muita coisa sem ter o conhecimento... da literatura odontológica. Eu fui vendo como que é aquela coisa da repetição, né? E aí eu aprendia. Quando chegou na faculdade e começaram as aulas práticas, eu tive um desempenho muito bom porque aquilo para mim já era muito familiar. Entendi. Então fazer... Aquilo ali não era uma matéria, aquilo ali para você era uma coisa que já fazia parte do... Uma diversão. Não, tipo, fazia parte do que você ia ter que fazer pro resto da sua vida. Era engraçado que teve um professor de prótese, professor Paulo, que era assim, querido, um amor de pessoa. Ele... a gente tinha que fazer os provisórios, né? Então, todo mundo tem um grande problema de fazer provisório, né? E aí o papai falou, minha filha... Leva a resina, um pote d'ápien de vidro, congela bota ele num potinho e congela com água em volta, porque vai... Fica a dica. A dica, olha, gente. Tantã, momento da dica. Momento da dica. Da Sandra. Pega um pote d'ápien, o pote d'ápien de vidro, bota dentro no potinho, um tupperware qualquer, pequeno, e aí vocês botam água e deixam ele congelado, com gelo em volta. Isso. E ali vocês vão colocar o que vocês vão fazer? O Duralay, ou então a resina que vocês querem preparar, vai reduzir o tempo de presa. Então, a gente vai conseguindo fazer o gotejamento de forma mais adequada, né? E aí, eu levei isso para a faculdade. O professor Paulo olhou para mim e falou, quem te ensinou isso? Aí meu pai. Aí ele, que legal. Poxa, Sandra, isso aí é coisa de quem faz prótese. A gente faz isso, mas... E aí todos os meus amigos, na semana seguinte, todo mundo com potinho, sabe, para poder fazer. Então era legal essas coisas, sabe? Tem uma coisa muito legal, fazer enceramento, né? Então, o gotejador, a gente é difícil, né? A gente poder trabalhar com ele e tal. E aí, era dinheiro. E aí meu pai criou. Ele pegou um copo de plástico, botou gesso, pegou uma colher, entortou a colher para fazer a lamparina. E aí botou a lamparina. E aí, quando ele fez isso, quando eu cheguei na faculdade com isso, todo mundo também fez a mesma coisa. Todo mundo ficou sem uma colher no conjunto. Então, assim, foram essas coisas. Assim, a minha escolha, né, de fazer a odontologia, cara, eu tinha muita certeza que eu ia, sabe, ser feliz dentro da odontologia, fazendo aquilo ali que meu pai fazia, porque eu já gostava. Tá, mas aí vamos lá. Você fez odonto. Por que? Aí vem uma outra escolha, Sim. que é a especialidade. Então, para mim, eu ia ser ortodontista, tá? Por quê? Porque a orto, na época que eu me formei em 98, estava no auge da ortodontia, sabe, aquela raizona. Então, assim, eu tinha calo de dobrar fio, né? Eu fazia muito rote, né? Do Wise, né? Faz dobradura, aquelas coisas todas. E tinha que ter treinamento. O rote, quando chegou, foi ótimo. Arco reto, beleza. Mas e antes, para você fazer? Tinha que dobrar fio. E eu tive uma mentora, a Cristiane Gaia, que foi muito minha amiga. E ela quem foi a minha assim, olha, Sandrinha, vou te ensinar.
E aí, eu assisti a tua aula, falei, cara, a orto é fantástica. Mas a orto, eu fiquei 6 anos, eu não fiz especialização de orto, mas eu fiz muitos cursos. Todo ano eu fazendo curso. Eu terminava um, começava outro, terminava um, começava outro. E aí, com 6 anos de formada, eu tinha acabado de me separar, um professor meu, que foi meu professor de cirurgia, Roberto Hertal, me ligou e falou, Sandrinha, a gente abriu especialização de implanto aqui no Friburgo. Do nada? Do nada. Aí eu liguei, falei para ele, Roberto, acabei de me separar, você sabe que não sei o quê. Olha só, se você disser que vem, eu tiro uma vaga, são 11 só disponibilizadas porque uma já é sua. E tinha prova, né, Eliana? Não era aquela coisa fácil e tal. Era prova na época de especialização. E aí tinha que ter 3 anos de formada, não podia fazer direto. Tinham várias coisas, questões. Vários requisitos para você começar uma especialização. E aí eu falei com meu pai, vou fazer a especialização de implanto. Mas por quê? Porque eu sempre gostei de cirurgia. Tá. Sempre gostei de cirurgia. Eu sempre operei muito bem. E aquilo me deixava... Eu me sentia mais dentista, sabe? Sabe, a orto... Chegou um ponto que eu fiquei assim, me dava muita tristeza de você fazer um trabalho lindo, aí o paciente, tava machucando, eu arranquei o bracket. Esse é meu dia a dia. Eu sei, mas, sabe, aquilo para mim me frustrava muito. A cirurgia não, a cirurgia, a gente opera o paciente, a gente faz o planejamento, é muito dinâmico, né? Tem gente que não gosta da ortodontia, porque a ortodontia você tem que começar a viver com o paciente, você... faz um relacionamento com ele, fica 3 anos, 1 ano. Criança que você pega pequenininha para acompanhar o crescimento, né? fica... E você aí... vê, passa a fazer parte da vida, vai nas festas da família. Mas foi importante eu ter passado por essa fase na ortodontia, mesmo não sendo especialista, porque a minha visão de planejamento multidisciplinar é muito boa. Então, eu não consigo olhar o paciente e botar assim, dá para botar um implante aqui. Eu falo, não, eu vou olhar o arco, vou ver se tem espaço, se dá para dissolver um apinhamento. Eu vou ver se aquele espaço protético eu consigo fechar ortodonticamente. Eu não consigo simplesmente furar o osso e botar um implante. Eu planejo de forma assim, eu falei, não. E é engraçado, porque a orto me ajudou também na harmonização. Por causa das proporções. Então, a gente tem Aliás, tem tanto ortodontista indo para harmonização. E outra coisa, são os que mais se destacam. Então, uma galera, muita habilidade, muita noção estética. Liana, quando eu comecei na harmonização, foi interessante, porque, assim, os ortodontistas, eles tinham aquela coisa de, eu esqueci como anestesiar, eu não sei, não gosto de sangue, que não sei o que mais lá. Cara, anestesiar a gente aprende na faculdade. É uma questão de dar novamente ali o conhecimento. Volta aqui que eu tô precisando de você. E acabou. Você sabe anestesiar, não é? Eu penso assim, sangue. Pô, quando você vai, às vezes, botar uma marrilha no paciente, você não sai um sangue? Não. Para, cara. O paciente não escova o dente. Não. Aí vai fazer qualquer profilaxia. Meus pacientes se escovam. Ainda bem. Mas acontece. Aí eu falo, não, gente, calma aí. Colgate. Também não é assim. Pois é, Colgate, patrocina nós, vai. Poxa. A Curaprox. Quem vai patrocinar Quem nosso vai patrocinar a gente? Oral-B, Sensodine. Não é? Sensodine. A gente está precisando de patrocínio, hein? A gente precisa de patrocínio. Vamos lá, gente. Não percam essa oportunidade. Fala pra mim. E aí, pronto. Eu peguei e falei, cara, vou fazer implantodontia. E ali foi a virada de chave da minha vida. Ficou apaixonada. Cara, Liana, eu nunca tinha visto o implante, tá? Primeiro porque, imagina, eu fiz implantodontia 22 anos atrás. Não tinha muitas mulheres na implantodontia. E como você outro dia falou, né? No outro podcast, ela falou assim, é coisa de menino. Não é, cara. É coisa de menino. Eu amo. E a ortodontia é McDonald's. É tudo McDonald's. E aí eu comecei a trabalhar muito com implantodontia, graças a Deus, né? Isso foi uma virada de chave financeira também. Isso aí foi fato. E não tinha muitos implantodontistas, sabe? Principalmente mulheres. Sim. Então, eu ia para os congressos, era assim, um monte de homem. Mas até hoje, o congresso de implante é homem que homem não demais. Passa mais. Mas mesmo assim, volto a afirmar, poucas mulheres palestrando, né? Eu acho que isso é uma questão que as mulheres têm que botar a cara.
como a gente está botando aqui, não é, para poder falar sobre vários assuntos. Ai, cara, já me perguntaram esse negócio de grade, sabe, ô, Sandra? Ah, não, porque fulano tem um grupinho, que só chama não existe grupinho, isso, gente. porque não sei quem chama o grupinho. Assim, sinceramente, é porque eu acho que calha do grupinho ser Isso é incrível. bom. Exatamente. Então, hoje eu entendo, até já muitas vezes eu fiquei assim, pô, queria ter sido chamada para aquele evento, pô, não me chamaram. Aí depois eu fiquei pensando, tirei aquela coitadolândia, né, saí da coitadolândia e falei, gente, não me chamaram porque não me conhecem. Se tivessem me escutado falando meia hora, já que me iam me querer na sala principal. Então, assim, mas até você imaginar isso, você fica meio... Sim. Né? Mas né, é coisa de grupinho. Mas eu acho que é questão de maturidade também, né? Para quem está querendo, né? Como a gente já teve outro episódio falando sobre ser professor, não é? Primeiro, vocês têm que ter as conexões. Gente, olha só. Águia, é uma escolha. Águia não vai andar com pombinho, com pardalzinho. Não vai andar com águia. Entendeu? Então não adianta, você tem que estar sentado nas melhores mesas, você tem que se posicionar de forma adequada e você está de acordo com o que você está se posicionando também. Não adianta também criar um personagem. É uma escolha. Você tem que ter o quê? A melhor escolha para si, primeiro. E depois você transferir isso para o outro. Tá, né? Mas aí você foi para o implante. E aí do implante você... Como é que você lida hoje com a tua pluripotencialidade? Porque você... tem o implante, você ama o implante, você faz super bem o implante. Você faz Hoff, na aula de Hoff, você é perfeita no Hoff. Você faz cirurgia, você é perfeita. Como é que você lida com isso? Para o teu paciente é muito normal você ter esse pluripotencial? Eu nunca... Eles gostam disso, né? A gente tem pacientes de muitos anos, eles gostam disso, porque eles veem uma profissional que acompanhou a evolução. Eu ainda vejo muita questão a respeito de... A Hoff não é odontologia, eu não me dei bem na Hoff, não me identifiquei com a Hoff, eu respeito isso, mas eu acho que o paciente, quando confia no seu trabalho, fica mais fácil para você manter aqueles leads dentro do próprio ambiente. Então, os meus pacientes, eles fazem tudo. Eles fazem desde da prótese, da profilaxia, do protocolo, da profilaxia a tudo, entendeu? Até a face. Por quê? Porque confiam no trabalho. Então, isso é legal. Mas, assim, uma pergunta que todo mundo me faz, qual é a sua paixão? O que você é apaixonada? Gente, eu sou apaixonada por ser dentista, pela odontologia. Então, dentro do meu domínio, né, que eu sempre falo, o domínio, ele sempre tem que ser constante, então, para isso, a gente busca o conhecimento. A implantodontia foi minha primeira especialização, com foi a virada de chave financeira de tudo. E a Hoff, eu recebi o título de especialista por mérito, né, quando ela se tornou especialidade, porque eu já fazia Hoff há muito tempo. Desde 2014, né? Não, 14 não, 2009, que a gente começou a trabalhar com essa história. E depois, em 2011, o negócio se estabeleceu e fomos, sabe? E teve uma galera que também fez isso. Então, foi bem importante, né? Então, assim, a implantodontia, eu sou, assim, vidrada por operar. Sabe, aquilo ali me deixa, como eu falo, me sinto mais dentista, sabe? A Hoff... Mais menininho. Ela se sente mais menininha. Agora, a Hoff não. A Hoff é a cereja do bolo, sabe? É você chegar... Trabalhar com autoestima é muito legal, né? Porque aí você vê, às vezes, uma pessoa que acha que, eu estou velha, eu estou isso, eu estou aquilo. Ontem uma paciente chegou, foi até engraçado que ela chegou para mim para fazer um planejamento de um implante, porque da semana retrasada para ela fraturou o molar dela, o 37, que é o segundo molar inferior esquerdo. E aí ela virou para mim e falou assim, você não vai falar nada do meu rosto, da minha cara? Porque eu fiz bioestimulador, fiz botox, e ela tá outra pessoa. Aí eu falei, tá linda, tá muito legal. Aí ela, tá, né? Pensei que você não fosse comentar nada. Porque é como se a Sandra... Era a Sandra, primeiro era a Sandra Carpinteira, que estava fazendo do implante, depois a Sandra que faz. Mas eu me sinto meio assim, engraçado. São as personalidades, né? O pessoal fala, gente, brinca comigo, quando eu vou dar uma aula de implanto,
O meu traje é um. Quando eu vou dar aula de Hoff é outro, né? E é engraçado, porque... Dupla personalidade. Aí eu fico, não é, gente. Não, porque a Hoff tem essa coisa do glamour, né? Todo mundo quer andar muito, né? Gente, eu já sou assim. Eu sinto muito. Gostando ou não de mim, eu sou assim. Então, eu vou estar sempre, né, querendo andar arrumada, querendo estar... Não é me exibindo, mas assim... Tá do jeito que a Sandra é. Só não vai me encontrar assim, domingo, se for lá na minha casa de manhã. Não, mas eu soube, dizem as más línguas que teve um meme dela hoje, porque botaram ela igualzinho o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho de pijama, Sandra, igualzinha. Não, gente, olha só. A gente vai botar um meme dias aqui aqui agora, no Rio tá muito frio. Vou me justificar, tá muito frio aqui no Rio. E eu odeio frio, tá? Eu sou carioca, eu gosto do mar, eu gosto de sol, Eu marquinha também gosto de de biquíni. suar, eu gosto de suar. Marquinha de biquíni, não me vem com essa história de frio, não, porque não é legal pra mim. E aí, esse final de semana, muito frio lá em casa. Eu moro aqui em Vargem Grande, que é um lugar frio. E aí, eu, com frio, botei calça, meia, botei meu roupão por cima e tava, né, pra me conter do frio. Aí, saiu uma foto do Zeca Pagodinho da mesma forma. Minha filha, claro, Luísa. Aí nós vamos botar aqui agora a montagem da Luísa. Então agora vocês estão vendo Sandra aqui, ó. Sandra. Não, ela não tirou foto, ela não tirou... Não. Tá, mas aí a gente pode botar a minha e a sua, porque eu tenho uma foto também minha ontem que tava uma graça. Não, e eu tava isso. Com uma calça do Mickey, uma boina toda produzida também. Não, e eu gosto disso. Eu gosto de ficar em casa, assim. Quando eu tô em casa, é zero glamour. Claro que eu passo um protetor solar e tal, para poder... Mas, assim, é short rasgado, a blusa rasgada e tá tudo certo. Credo, não, eu não, gente. Lavando o quintal. Não, eu assim. já sou do biquíni. Eu fico em casa de biquíni. Eu também fico. Quando tá solzão, é biquíni o tempo todo. Eu fico. Eu sou bem assim. Eu trabalho, parece um DJ. Eu trabalho, boto uma mesa assim e fico lá nas minhas tarefas e um banho de borracha. Porque, afinal de contas, uma boa suburbana. Não, eu acho o sangue ótimo. do Meyer. Aliás, falando de Meyer, a gente estava falando de inspiração aí profissional. Eu fiz orto com uma amiga minha de escola, que é do Meyer, que eu ia ver o pai dela. Você falou teu pai, eu lembrei muito do tio Carlos, porque o tio Carlos Binemboim, ele, pai da minha amiga de colégio, desse metropolitano, e às vezes a gente ia no consultório dele. Ele era ortodontista, daquele raiz de fazer aparelho com Hawley, com tal. E a parede lotada daqueles modelos. Cara, eu ficava assim, ó. Eu achava aquilo o máximo. Encanta, eu queria botar né? aquilo na minha boca. Eu queria, por isso que eu botava chaveiro dentro da boca, para dizer que eu tava com aparelho na boca, porque eu achava aquilo incrível. Então, realmente, ele foi o cara que eu olhei e eu falei, eu quero trabalhar com isso. Isso foi. Só que, como eu também sempre fui pluripotencial, então era assim, eu fazia planta de casa muito bem, eu treinava, todo mundo achava que eu ia ser atleta, que eu ia seguir para educação física, dava aula de química, então assim, eu era realmente pluripotencial, então foi uma escolha, porque eu passei em 4º lugar na PUC para engenharia química e passei em 2º lugar no vestibular, Sesc Gran Rio. Aí eu falei, caramba, agora eu vou para quê? Passei para odonto, passei para ganhei bolsa gente, da PUC. Eu não sou inteligente igual a ela. Aí, eu não consegui. Aí eu falei, caraca, e agora? Não, gente, mas não é. Não Era consegui. muito difícil, gente. Era impossível. Muito difícil. Era impossível, mas aí também a gente era da federal, né? E as condições também não eram até hoje. A gente vê a faculdade caindo aos pedaços. E a gente olhava, os nossos professores do fundão davam aula na Gran Rio, que era uma baita universidade, assim, linda, maravilhosa, com os mesmos professores que a gente. Então a gente falava, caramba, eles ainda, além de tudo, eles são ricos, tem os nossos professores de uma faculdade boa. Nada de inveja. Não, era uma universidade ótima. E aí, realmente, eu me inspirei no tio Carlos para ser a dentista. Foi uma grande escolha. O que mais? Fala. E a escolha, assim, vamos lá. A Liana, né, quando entrou na faculdade, com relação à odontologia, foi essa escolha. Mas e aí? Quando a gente vai para um âmbito mais pessoal, uma escolha... Olha, ela faz uma cara pra mim. Gente, vocês tipo não têm assim, noção. Eu tô gelada, porque ela não me dá a pauta. Não vou e eu dar. falo, Sandra, nós vamos falar sobre o quê? Tipo, tirando. Nós vamos falar sobre o que hoje, Sandra? Ela... nós temos que ver no estúdio. Eu falei, Sandra, então, podemos falar sobre... Mas não fica melhor assim, gente? Por quê? Eu acho ótimo. Eu tô gelada, porque eu não tenho freio. E é ótimo, porque a gente quer isso. Vamos lá. Na escolha, tá? A gente já passou por... Né, eu passei por 2 casamentos, você também passou por alguns casamentos, não vou falar quantos. Mas, assim,
Tô falando que ela tá me complicando. E as Vai. escolhas com relação a isso? Ao relacionamento? Sandra, a escolha sempre foi não ser trouxa. A escolha sempre foi ter a Liana em primeiro lugar. Mas sempre foi assim? Sempre. Sempre. Sempre, desde pequena. Desde pequena que eu digo porque eu casei com 20 anos, né? Caraca. Eu casei faltando 6 meses pra eu me formar. E aquele noivo perfeito, 4 anos de namoro, casa virgem, aquelas coisas assim de antigamente, aquele amor, aquele cara do exército, do aeronáutica militar, maravilhoso, lindo. O casamento perfeito, mas tipo, eram escolhas. E ele tinha umas opções diferentes, ele queria ir embora para Washington, não sei o quê, enfim, várias coisas aconteceram e que eu vi que aquilo não era o que eu queria. E muito nova, e você se separar com a idade que eu tinha, Sim. 20 anos de idade, pô, cara. Você se separou com 20? Com 21. Nossa Senhora. Com 21 anos. 1 ano e meio de casada, eu vi que não era aquilo que eu queria. A gente não tinha os mesmos objetivos. E eu tinha muita fome eu queria treinar ainda, eu estava na faculdade, eu já ia fazer estágio em abrigo, eu já pegava o carro, já ia embora. Então eu sempre fui muito assim, dinâmica, e eu percebi que não havia, não sei, eu não conseguia ver ali um futuro. E teve um momento realmente, porque ele me amava muito, a gente tinha uma vida muito legal de início, mas eu vi que parece que eu não estava feliz, parece que não estava encaixando alguma coisa. A inquietude da Liana, né? Eu não tinha ninguém, eu não tinha namorado, eu não tinha amante, não tinha nada. Mas simplesmente cara, e ele era um cara bom pra mim, era um cara bacana pra mim, mas eu vi que não era ali. E eu sentei com ele e falei, a gente teve assim umas besteirinhas, a gente se mudou assim que a gente comprou nossa casinha juntos, eu já ganhava dinheiro, meu Deus do céu, eu não sabia o que fazer com dinheiro, porque eu não vim de família milionária, mas eu tinha as coisas todas que minha mãe dava e tal, mas não era milionária de ter assim, aqueles cartões ilimitados, aquelas coisas todas, não, era comprar roupa no armazém das fábricas, era as coisas assim, que, na época de faculdade, né, eu era mais contida com as minhas coisas. Quando eu comecei a faculdade mesmo, eu comecei a fazer endo para os professores, eu comecei a ganhar dinheiro. Na época, eu cheguei a dar um carro para ele, porque ele era tenente e tal, e eu comecei a ganhar dinheiro no consultório. Mas eu vi que não era aquilo. Não era aquilo. Eu já viajava para São Paulo para competir, era patrocinada pela Honey, mas meu coração dentro não era aquilo. E aí um dia eu sentei com ele, e olha, eu sofri pelo sofrimento dele, né? Mas eu fui muito honesta. Hoje, eu me espanto com a maturidade que eu tive naquela época. Já tinha para poder fazer porque essa escolha, eu não esperei o casamento ir pro buraco. Então foi uma escolha não deixar aquela pessoa sofrer, foi uma escolha não me deixar numa vida que eu não queria, que eu não estava, não sentia feliz. Eu achava que eu ia casar com que eu ia me apaixonar por uma pessoa e que eu ia ver estrelinha quando eu casasse. Eu não via estrelinha, não via sino tocar, eu não via nada disso. E aí foi uma opção, foi uma escolha assim, bem, porque minha família amava ele, amava, a ponto de chegarem para mim e falar assim, se você se separar também, tudo que a gente deu de presente vai para ele. Eu não estava nem aí. Foi uma coisa assim que ele era querido da minha família muito, muito. Era um filhão da minha mãe, da minha avó. Minha avó era louca por ele, meu pai, todo mundo, a família inteira era louca por ele. E, pô, não dá. E a partir daí, outras decisões assim... Gente, sou velha, por isso que tive várias histórias. Mas, assim, sempre todas as decisões que eu tomei, das mais duras, era uma decisão que me botava na balança e eu tinha que pesar. E alguma dessas escolhas, você, assim, Porque o que eu penso? Quando a gente faz uma escolha dessa, que a gente não pensa, que a gente só decide, ela é como se fosse uma linha do destino que a gente pode... É uma encruzilhada. Exatamente. Ou você vai para um caminho que você vai decolar em alguma coisa, ou você vai declinar. Sim, não é? Sim. Dentro dessas escolhas, né, com relação ao relacionamento, você teve... E também da vida profissional. Você teve alguma delas que você falou, pô, eu poderia ter seguido um outro caminho? Ou você acha que foi, assim, que foi a melhor escolha do mundo? Teve alguma escolha que você percebe, sempre assim? que, por exemplo, terminava algum namoro com o próximo, eu falava, pô, será que eu fiz errado de ter finalizado? Aí a gente sempre acaba pensando quando dá, porque não é todo dia de flor não, né, gente? Um dia é legal, um dia você fica, será que eu fiz certo?
Sim, algumas vezes eu questionei. Acho que sempre a gente se questiona. Sim. Né? Acho que todo dia a gente questiona. Pô, agora mesmo o negócio do congresso, de eu querer fazer outra edição no mesmo ano e tal. Aí eu falei, caraca, será que eu não deveria ser? Só que aí vem a convicção. Porque eu acho que para você fazer Você pode até ter medo, ter muito medo, mas você tem que ter a convicção. Eu boto as coisas muito na lógica. Razão o tempo todo, Papai né? sempre foi muito, muito, muito razão. Até meio frio para razão, sabe? Era aquela. Chegava num nível dele falar assim: não, fulano tá em coma, tá, mas não vai adiantar a gente ficar aqui no hospital, aquela coisa assim. Tá, todo mundo. E realmente não adiantava todo mundo descansar para estar forte para no dia seguinte estar lá amparando e tal. Então, umas coisas assim meio chocantes, mas que falavam a razão. Então, uma coisa assim do matemática, eu sou muito razão. Muito. Eu sou uma canceriana com um equilíbrio assim absurdo da razão. Então, quando a razão conversa comigo, eu tenho que me ouvir. E aí eu gosto muito de escrever. Gosto muito. Quem me conhece sabe que eu amo escrever. Então, eu começo a escrever porque depois eu vou ler como minha melhor amiga. Que ninguém pode... E é muito... Eu chego e converso com você. Você vai me dar uma opinião. Mas uma opinião que vai ser boa para você. Eu acho que a pessoa que tem que saber realmente o que vai me fazer bem é quem conhece a Eliana a fundo. E só quem conhece a Eliana a fundo sou eu. É o que a gente tem que fazer. Eu acho que a mãe conhece, a avó conhece, o pai conhece. Né? Quem conhece a Eliana, mesmo que a Eliana sorri, fica feliz, é a Eliana. Então, eu fazia assim, eu escrevia. Aí eu começava a fazer aquele brainstorming, escrevendo. Aí daqui a pouco eu comparava, essa situação aqui é isso. Essa situação aqui é isso. A mesma coisa que eu faço com todo mundo, até hoje. Aí eu olho uma e olho a outra. Falo, cara, aqui não dá. Isso aqui não dá. Por quê? Porque eu não estou lendo como a Liana que está dentro, está enterrada no problema. Não, eu estou vendo daqui, ó, outra ótica. Analisando mesmo. É outra mesmo. ótica, é outra pessoa. E aí eu pego aquilo ali e falo, cara, não, Já fez não dá. terapia, Eliana? Não, nunca. Isso é uma terapia? Nunca fiz terapia. E todo mundo pergunta, você tem quanto terapia? Eu falei, não sei o que é. Mas eu acho que eu me resolvo. Sim. Eu tento me estudar. Porque não é fácil conviver comigo. Não é fácil vestir essa roupa, tá dentro da minha pele, porque eu me exijo, me cobro demais. E eu tenho uma fome de viver fora do comum. Eu acho que marcou muito uma coisa, até que eu falei, acho que no primeiro episódio, que uma tia minha falou que ela queria ter o tempo que a gente tinha de vida. Sim. Para poder aproveitar mais a vida. Se ela tivesse mais um dia, mais 2 dias. Então, eu acho que isso me marcou muito. A minha avó também falava muito para mim, aproveita, filha, a vovó queria ser você agora. A vovó queria, aproveita por mim. Eu falava assim, vovó, sair com não sei quem, aproveita por mim, faz por mim, sai por mim. Então, isso acaba te marcando como uma coisa assim, cara, aproveita, porque a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza do dia seguinte. Sim. Você não sabe o que vai acontecer. Então, por que eu vou ficar perdendo tempo aqui? Então, até o Renato sabe que eu vivo falando isso sobre perda de tempo, aproveitamento de tempo, gerenciamento de tempo. Então, eu realmente sou muito racional. Eu acho que nós dois temos essa característica. A gente tem essa coisa do... Eu, por exemplo, razão. Eu não consigo dormir até tarde, ficar... Para mim, assim, meu dia começa às 5 da manhã, termina, mas aí que tá. Você pode começar um pouco mais tarde, mas termina mais tarde também. Termina muito tarde, a gente dorme muito tarde. O meu termina um pouco mais cedo, mas esse tempo que a gente passa, né, durante o dia, aproveitamento total. Muito produtivo. Muito intenso. É muita coisa que a gente faz, resolve ao mesmo tempo. A gente é incapaz de pegar e fazer aquela palavra clássica, né? A procrastinação, aquela coisa de você ficar ali... A procrastinação é brabo. Não tem como. Ela adia até as tuas escolhas. Sim, porque a gente precisa ter o poder de decisão e saber discernir qual é o melhor momento para fazer essa decisão e ter a melhor escolha sempre, né? E aí eu me veio aqui na cabeça agora. Ai, ferrou. Dentro dos relacionamentos, né? Assim, passar por um casamento e aí depois outros relacionamentos, ser mãe. Foi uma escolha? Então, desde o meu primeiro casamento, eu queria ter 6 filhos. Eu queria ter um time de futebol, eu queria ter um time de filhos, eu queria ter gêmeos, eu queria ter tudo. Então, ter filho, para mim, era uma coisa que... Era aquele plano, casar, me formar, ter minha casa, ter meus filhos.
Família clássica brasileira, né? Era o sonho, né? Era também o meu. Então, assim, pra mim ter filho já era uma coisa normal. Só que aí eu não tive filho no meu primeiro casamento, eu cheguei a engravidar, mas perdi. Perdi 2 ou 3 vezes, sei lá, porque meu percentual de gordura era muito baixo por causa das competições. Então, eu chegava a pegar e perdia. E aí, quando eu engravidei do Henrico, foi uma grande escolha. Foi uma escolha, porque eu engravidei e descobri que estava sendo traída. Caraca! Na porta, assim, do local do trabalho dele. E foi uma escolha dele, né? Sim. Ficar com uma pessoa que trabalhava no trabalho dele. Só que eu estava toda feliz porque tinha sido uma escolha nossa. Você ter uma criança, ter um uma filho. criança. Não foi uma coisa inconsequente, pegou. Não, a gente queria muito. A gente sabe, assim, era uma coisa pensada. Vamos embora ter filho, vamos ter filho. Foi uma coisa pensada e ok, porque eu me sustentava, eu me bancava. Tinha minha casa, tinha minhas coisas, tinha tudo. Ganhava bem pra caramba. Por que não? Vambora. Tava com 23 anos. Uma adulta. 23 anos. Gente, meu filho tem 23, já casou. E eu acho ele é muito adulto, muito... Mas eu acho que é a pouca idade ainda, né? A gente... eu fico... Mas eu tô doida pra pouco ser... demais, Não Sandra. eu acho. Sandra, é pouco demais. E aí, quando eu soube que eu tava grávida, eu peguei o exame e falei... Ai, Claudinha, vou lá contar pra... E aí foi. Pia. Na edição, pia. Não. É uma história super bem resolvida com todo mundo. E assim, foi fui lá contar pra ele, dei de cara com ele, aos beijos com Nossa, uma pessoa do trabalho porrada, dele. Cara, eu juro, eu saí do carro, olhei assim e ele lá. As pernas perdem... Gente, eu fiquei gelada. Voltei, virei as costas, entrei no carro. Ó o carro. Não era carro de manivela ainda. Aí, voltei pro consultório. Cheguei no consultório com os olhos vermelhos. Aí a minha secretária, Claudinha, falou assim, o que foi? Aí eu falei, então, ele tava aos beijos com a moça lá do trabalho dele. Ela, o quê? Aí eu, manda o paciente entrar. Botei a máscara, 23 anos. Meu Deus do céu, 23 anos. Que loucura. Botei a máscara, fui trabalhei, só que a máscara começou a molhar muito. Chorando, porque a tadinha. lágrima, cada lágrima é desse tamanho, né? Oh, meu aí, Deus. Eu lá, trabalhei, aí teve Falei, cara, e agora? O pior é que essa época, ter filho sem pai era ser piranha, né? Estigma, né? Ter filho sem pai era já piranha. O segundo casamento, divorciada, casada e separada com um filho, você era o quê? Piranha, total. Tito, total. Aí, cara, juro, umas amigas minhas falaram assim, tem que tirar. Isso, Liana. Se você amigas minhas, se você tiver, você vai ser piranha. E isso aí me deu uma machucada. E aí foi uma escolha, talvez a escolha mais importante da minha vida. Se bem que eu não tive nem cogitação, assim. Eu não cogitei porque foi uma coisa que eu fiz querendo, eu queria muito. Eu sabia que o fato dele estar ali, eu não queria mais, porque foi como se tivesse enfiado uma faca no meu peito. Aliás, eu não sei como é que a galera chora quando... Ai, fulano me quer, eu quero ele até o fim da vida. Eu quero... Gente, pelo amor de Deus, cortou, o cara não quer, acabou. Não é possível ser assim. Cara, me desculpa, mas se você ficar perdendo tempo, então eu sempre falei, já até falei aqui, eu tenho uma amiga Jéssica que eu falava pra ela assim, luto de 7 dias pela pessoa. Eu tenho luto de 7 dias, botava o Walkman com a pior música pra chorar de cara torta e pronto, acabou. Pra seguir com as escolhas. Então ali eu não foi nenhuma escolha, porque eu não me dei nem essa escolha. Eu tava grávida e pronto, acabou. A escolha, não havia também possibilidade de eu voltar, porque eu não queria mais aquilo ali. O meu príncipe encantado não existia. Era um sapo. Um sapo. Eu falo gordo. Era um sapo. E aí a escolha foi seguir minha vida. E eu curti tanto a gravidez, eu botava a barriga de fora. Então, eu realmente não sei de onde veio essa maturidade. Acho que na época eu devia ter muito mais maturidade que eu tenho hoje, eu acho. Porque, gente, eu tive uma atitude assim que hoje me olhando como se fosse a minha filha, sabe? Cara, eu tenho um orgulho porque eu fui tão forte. Eu, com 3 meses de gravidez, eu já estava com fralda, porque a minha irmã tinha tido uma gravidez de risco e ela ficou na cama e tal.
E aí eu falei, se eu ficar na cama também, eu profissional liberal, tenho que criar essa criança sozinha. Então, vamos embora. Cara, eu juntei tanto dinheiro, comprei um apartamento. Aquele no Palace 2 que caiu, isso vem para outra história. Eu fui vítima do Palace 2. Sim, senhora. Outra escolha. Outra escolha. E essa escolha é muito legal, depois a gente contar. Aí, eu sei que eu resolvi. Eu falei, vou comprar as coisas todas dele antes. Comprei tudo dele. Com 3, 4 meses eu tinha tudo do Henrico. Tudo dele. Então, aí, assim, a minha família queria tanto, as pessoas que entenderam que eu não ia tirar, não tinha. Nem tinha passado pela possibilidade eu juro disso. por Deus, eu vivi algo semelhante foi também. uma coisa assim, engravidei. Ai, vou contar pra ele. E fui. Encarei. Contar pra minha mãe foi muito engraçado. Minha mãe estava chegando de viagem. Eu falei assim, porque eu também não queria dizer quem era o pai, né? Aí inventei pra todo mundo que não tinha pai. O quê? Você não disse? Pra todo mundo que não tinha pai. A única que sabia era minha avó. A única que sabia era minha avó. Minha avó olhava pra mim e falava assim, já sei quem foi ele, foi no dia tal, quando a gente ia para os Estados Unidos, não foi? E aí você foi para Arraial do Cabo com o fulano, Beltrano, Ciclano, não, foi ali que você fez o Henrico. A bicha sabia tudo, né? A bicha fazia assim, ó, sabia tudo. A minha mãe, quando chegou de viagem, eu entrando no carro, eu falei, mãe, estou grávida, não sei quem é o pai. Ela tava com a bolsa assim, ela ficou. Tadinha. Parada, estado de choque, assim. E aí eu levei isso, e aí eu falava pra todo mundo que eu não sabia quem era o pai, aquela coisa bem assim, pra eu sair por cima. Fiz, não quero Sou saber. uma mulher resolvida. Não, porque realmente, assim, e foi. Aí, durante a gravidez foi um barato e tal, aí veio ele e cara, eu fico boba. Que escolha incrível. Não, e ver o Henrico, né? Porque assim, a gente é muito amiga, tudo, só que eu não conhecia pessoalmente o Henrico, gente. Eu fui conhecer o Henrico no dia do seu aniversário. Ah, é? Ao vivo. Olha que loucura. E Henrico é uma figura. E ele é uma figura. Henrico é uma escola pra mim. Mas... Aliás, os dois são uma escola. Porque a Julie, como a incrível. Julie é dentista, né? E a Julie, assim, eu caí de amores pela Julie, né? Eu fico olhando... Ciumentos de plantão, por favor, manifestem-se aqui embaixo. Comentários do ciúme, Juliana. Não é a Julie. É a preferida? Não tem nada de preferida, não é? E assim, a Julie... Eu não sei. Tá, não sabe. Caí de amores mesmo. Mas o Henrico eu não conhecia. E aí eu achei o Henrico tão legal. Tão legal. O Henrico é incrível. Sabe, eu falei, cara, o Henrico é muito gente boa. Cara, sabe o que é mais legal ainda? Henrico, desde que nasceu, ele parece, sei lá, eu só sei dizer que ele foi um presente de Deus mesmo. Porque ele veio, era nova. Não sei, ele nunca conseguiu me atrapalhar na vida. É impulsionador. Eu acho que os filhos são isso também, Não, além disso, mas é uma coisa tão incrível, porque assim, até nas minhas escolhas ele foi extremamente decisivo, porque ele não me atrapalhava em nada. O bicho era tão foda, que era assim, eu saía pra trabalhar, porque a vida não é só flor. Então, com 10 dias de operado, eu fui tirar os pontos no Dr. Ronaldo, do lado do meu consultório, e já fui atender paciente. Eu também, com 15 dias. Mesmo, 10 dias de operado e tá tudo bem. Não era coitadolândia, eu tinha que trabalhar para me sustentar e sustentar meu filho. Profissional liberal, era isso, não tinha seguro, não tinha nada. E aí, o que eu fiz? Eu saía, eu dava uma mamada dele de meio-dia, aí ele mamava, aí eu botava ele para arrotar e tal, dava na mão da Naizinha, que morava comigo, e ia pro consultório, que era na mesma rua. E aí eu ficava lá, o bicho dormia até 6 horas da tarde, que era a hora que eu voltava. Então, de 12h30 até as 6 e pouquinho, ele dormia, ele não acordava às 3 horas. 3 horas no meu peito fazia assim, de leite. Aí eu tirava leite, a Claudinha pegava, levava lá em casa, e e ele não acordava. Então, aquilo pra mim, quando eu chegava em casa, que ele fazia assim, abria o olhinho, eu falava, é foda. Porque, cara, até isso ele me dava tranquilidade. Sim. Porque eu não me sentia mal de estar deixando ele em casa. Só que aí, quando eu entendi que a criança não tem que ter 24 horas lá olhando pra cara dele, mas o tempo que ele tiver tem que ser uma super qualidade. Então, aquelas 6 horinhas eu pensava assim, filho, isso é pra gente, a gente tá lutando junto. Então tu fica aí, maneira aí, se comporta.
E o bichinho dormia. Tudo bem que depois ele passava a madrugada praticamente toda comigo, acordado, mas estava tudo certo, porque eu me sentia mãe. Sim. Então, as minhas madrugadas eram boas. Então, realmente, em termos de escolha, não foi nenhuma escolha, mas não deixou de ser, né? Não deixou de ser. Não cogitava, mas não deixou de ser uma excelente escolha. É engraçado, porque assim, no meu caso, eu sempre quis ser mãe. Eu acho assim, eu falo para todo mundo, eu vim para a Terra para ser mãe. Porque, eu acho que assim, sempre foi uma coisa, e não era porque gerar, não era nada disso, gente, é o cuidado. É ter alguém que te olhe como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Os filhos têm esse olhar para a mãe, né? Eu acho que é muito legal. E aí, quando eu engravidei do Arthur, eu escutei isso também. Você não quer tirar, mas do pai dele, né? E depois eu vim entender os porquês, né? Era uma questão de que não queria dividir, não é? Sim, mas é isso que a gente tem que entender. Não tem a ver com você, não tem a ver não com o era. Arthur. Tem a ver com a própria pessoa. E assim, o Arthur, quando o Arthur nasceu outra Sandra, né? Assim, saiu um monstro de dentro de mim, que eu falei, cara, quem é essa pessoa? Sabe, uma leoa mesmo. Sempre fui aquela mãe super cuidadosa, super zelosa, tal. E aí, quando eu me separei, eu falei, bom, acabou, não vou mais ser mãe, não quero mais ser mãe, não vou mais ter ninguém, vou ficar só. Não quero só. nunca mais. E aí, comecei a namorar Ângelo me enganou, né, falando que não queria mais não queria ser pai, porque já tinha o Arthur, que o Arthur já o chamava de pai, aquela coisa toda. E aí eu engravidei e perdi o neném. Aí quando eu perdi, eu falei, cara, eu quero ser mãe de novo. E aí eu pedi muito, 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 pedi muito a Deus que eu fosse mãe de novo. E aí veio o Miguel. E aí quando eu engravidei do Miguel, assim, foi super emocionante para mim, porque eu vi, né, a possibilidade de ter um bebê. Quando a gente engravida, a gente não pensa naquele, né, um embriãozinho, que, né, não é nada disso. A gente pensa no bebê no colo, a gente amamentando, a gente cuidando, né, e foi bem isso. E aí, ali, quando eu tive o Miguel, eu falei, pronto, agora tô tranquila. Só que Ângelo queria muito uma menina. Ângelo sempre quis uma menina. Ele mentia, né, gente? Vocês estão entendendo, né? Ele estava me enganando. Era bobinho. Ele estava me enganando porque ele queria, sim, né, ter mais filhos. E aí ele falava, não, a gente tem que ter uma menina, tem que ter uma menina. A minha mãe, né, a gente descobriu a doença dela e a mamãe queria muito... Qual era a doença da tua mãe? A mamãe teve um câncer. De quê? Teve um adenocarcinoma metastático, foi assim, avassalador. Quando? Começou a dialisar, ela faleceu em 2012, a gente descobriu a doença em 2010. Ela começou a dialisar, ficou 2 anos dialisando, mas a mamãe queria muito que eu fosse mãe de menina. Por quê? Né? Imagina, a pessoa que gosta de um sapato cheio de brilho... Olha o sapato dela, gente, não dá um close aqui, por favor. Dá para dar o close? Por favor. Um sapato todo trabalhado no chão. O que é isso? É strass? É um brilho aqui. E eu sempre fui assim, né? De gostar de essas coisas todas, não sei o que mais lá. Chique o seu sapato, hein? Gostei. É da Zara, gente. Zara me patrocina e patrocina a Liana também, tá? Por favor. Quero. Ai, gostei. E aí, o que aconteceu? Aí veio a Luísa. A Luísa, a gente só soube que era menina quando ela estava com quase 6 meses. Ela se escondia no ultrassom. E aí, quando a gente soube que era menina, liguei para a mamãe chorando muito. Mãe, é menina? Eu sabia. Agora a piruinha vem. E é muito legal, porque a Luísa é, assim... Uma piruinha. Ela é igual a mim. A Luísa é muito igual a mim. Então, assim, a escolha de ser mãe, né, já tinha vindo de lá de trás, da Sandra pequenininha, de querer, né, ter a família tradicional brasileira, de ter aquela coisa do casamento muito perfeito, né? Então isso sempre esteve na minha cabeça. Eu nunca falava assim, eu quero ter tantos filhos. Eu só queria ser mãe. Entendi. Queria muito.
E aí, assim, eu falo sempre isso, a estrutura geométrica mais estável é o tripé, né? A figura geométrica, né? Ela não cai se estiver equilibrada. Eu falo que a minha sustentação são meus filhos. Eles são o meu tripé, eles são quem me sustenta todos os dias, que são sempre quem me impulsiona. O Arthur, né? Quando eu era... Qual a idade que eles estão? Arthur está com 23, Miguel com 17, a Luísa com 13. E é legal porque, assim, dentro dessas escolhas, escolher me separar, escolher também criar meu filho sozinha, escolher a implantodontia, escolher dar uma chance para o Ângelo para a gente formar uma outra família. Escolher se separar do primeiro. Né? Tudo. Mas você não teve ninguém nesse meio tempo entre o... Não. Tive 2 namorados na minha vida. Com 2 eu casei e construí família. Eu tive os outros todos por ela. Brincadeira, gente. É claro que tinha sempre assim, né? Um que se parecia no meio do caminho, a gente dava uns beijinhos e tal, mas não era nada assim... De amor verdadeiro. De amor, de ter um relacionamento, de querer estabelecer qualquer coisa. Então, acho que essas escolhas realmente foram bem importantes para mim. Mas aí, vamos lá. Vai começar. Nas escolhas. A Liana de hoje. O que a Liana falaria para a Liana de 20 anos? 20 não, gente. 20 é pouco tempo para mim. É pouco tempo. Ela vai começar. A Liana o que você falaria com a Liana de 30 anos atrás? Qual escolha que você falaria assim, olha, sabe aquela coisa que tem... Cara, sabe o que eu falaria pra Liana de 30 anos atrás? Ó, eu tô com 58. Tá, 28. Assim, faz isso aí mesmo que vai dar certo. Sabe aquela coisa assim, não tem uma trend que aparece aí? Em um certo ponto da sua vida vai aparecer uma pessoa, eu até fiz isso com relação ao navio. Um dia, uma louca vai te ligar e vai falar, vamos fazer um congresso num navio? É importante que você aceite, né? Porque foi uma escolha muito importante para mim ir para o navio, estar lá, né? Participar dessa construção toda. E dentro disso, o que você falaria para essa Liana de 30 anos atrás? 30 anos atrás. Porra, continua. Só vai? Liana, deu certo. Nenhuma tá, e dentro da sua vida? Cara, juro por Deus, eu tava conversando isso na quarta-feira, eu tava conversando com a Michelle, a gente foi num almoço com a Karina, aí depois, com a Karina e com o dono da Recreio Estética. Aliás, ele pode patrocinar também o nosso podcast. Também acho. E aí depois eu fui eu vim com a Michelle conversando no caminho, e ela tava falando, não, amiga, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E eu comecei a meio que passar limpo a vida, né, porque eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu escuto todo mundo. Eu posso não fazer o que você falou. Mas se você falar alguma coisa, vai entrar no HD. E depois você vai processar. Eu vou processar aquilo ali. Por que você falou aquilo? Qual a lógica daquilo? Que te levou a falar e vou aquilo. Aproveitar ou não, ok. Mas eu vou ouvir. E aí eu tava falando pra ela, eu comecei a passar assim a minha vida e o que estaria faltando, Aí eu falei pra ela, Mia, todos os meus planos de 20 anos de idade deram certo. Meu plano de aposentadoria deu certo. Meu plano de comprar meu imóvel próprio, porque isso da época que a gente tinha que ter um imóvel próprio. Né? Meu sonho de ter imóvel próprio, meu carro próprio, meu nananã, ter dinheiro, fazer o que eu quero, ter minha liberdade. Inclusive, quando falam assim pra mim, ai, mas você vive ocupada. Gente, vivo ocupada. Eu vivo ocupada porque pegar sol ocupa meu tempo. Eu vivo ocupada porque ficar com meu marido ocupa meu tempo, porque ficar com minha família ocupa meu tempo. Porque eu divido a minha vida, eu gerencio o meu tempo, de forma que eu esteja ocupada com as coisas que eu mais amo fazer. E hoje eu digo para vocês, eu trabalho porque eu quero. Eu não preciso mais trabalhar. Eu cheguei no meu projeto. Então, se eu tivesse que falar sobre as minhas escolhas dos 20 anos de idade, porque eu tive que fazer umas escolhas muito importantes também, quando eu defini, quando eu estudei no Fundão, e eu poderia fazer a pós no Fundão. E seria outro destino diferente. E eu optei por não ficar lá.
E eu sofri muita discriminação por não ter ficado na pós do Fundão, do MUERJ. Óbvio que sim, óbvio que sim. E eu fui para outra porque eu sabia que lá eu ia aprender o que eu queria, que era uma técnica que não tinha na UFRJ, que era a ortopedia, que era hoje é o boom, vamos falar de odontologia do esporte, é ortopedia. Vamos falar de odontologia integrativa, é ortopedia. Porque a ortopedia, desde o início, a gente está falando de função, então, aquela escolha ali, não vou ficar na federal. Vou fazer lá na PUC e vai ser lá que eu vou ficar bem. Vai ser lá que eu vou aprender realmente o que eu quero. Então, foi uma grande escolha, para mim também, profissional. Quando eu resolvi escrever o livro, vou escrever o livro correndo, vou fazer, vou acontecer. Tomei pedrada, foi uma escolha. Então, assim, hoje, se eu tiver que falar com a Liana de 20 anos, eu falo assim, só vai. Só vai que isso aí que você tá maluca pensando como vai ser, é isso aí mesmo, vai dar certo. Agora, dentro dessa escolha, né, por exemplo, quando eu tomo qualquer decisão, é uma intuição mesmo, é aquela coisa. Eu vou te dar até um exemplo, aqui o nosso programa, tá? Você sonhou, eu já tinha também tido um insight disso. Você tem um projeto com a Michelle de fazer projeto. Não, mas assim, mas é diferente, né? A dinâmica é diferente. E aí eu falei assim, só vamos, né? Por isso que foi tudo tão rápido, né? Você quando se percebe num momento que você tem que tomar uma escolha, tem que tomar uma decisão, o que você considera? Você faz essa análise, como você já falou, que você escreve e que você... Mas você considera, porque às vezes tem um bichinho dentro da gente. Não sei se você... mas tem um bichinho também muito sabotador às vezes, porque às vezes a gente tem que sentar com a gente, né? Até aquela... Tem um podcast daquela doutora Andréa Vermont que fala, você tem que conversar com a tua Liana interior, com a tua criança e tal, você bota a criança no colo. E, gente, eu sempre falo isso, que eu pego a Liana e é engraçado que eu converso comigo mesma. Então, o tanto que eu sou dura com todo mundo, eu sou dura comigo mesma. O tanto que eu cobro as pessoas, eu cobro de mim 300 vezes mais. Porque eu posso te pedir uma coisa e te cobrar uma coisa, mas você vai fazer ou não é problema teu. É escolha sua. Mas eu não me dou escolha. Eu escolho e eu tenho que fazer. Então, eu escolho baseado na razão e eu tenho que executar isso, sabe? Então, você sempre, quando você vai fazer uma escolha... Não é o coração que você considera, é a razão. Sandra, ou você equilibra... Eu equilibro, eu sento com a minha criança no colo, eu equilibro mesmo, mas sabe o que pesa muito? Tesão de fazer o negócio. Por exemplo, navio. Eu ia falar isso agora. Quando eu tive aquele BO, para quem conhece assim, a história do navio, na segunda edição, eu já estava com... quase 50 cabines compradas, e chegou assim, dia 11 de julho, e a pessoa que era responsável pelo credenciamento do navio, simplesmente ela não tinha registrado o navio. E aí o Bradesco foi lá e comprou o navio inteiro. E eu fiquei sem andar, sem navio. E navio não é assim, eu quero que seja a saída. Tem gente que manda mensagem e fala, eu quero que seja a saída do Rio. Gente, tem que ser saída de onde tiver, porque são 14 saídas. Eles trazem, sei lá, 14, 12 navios por temporada. Aí tem o Natal, aí não pode ser no Natal, antes do Natal, depois do Natal. Não pode ser no Novo, antes do Ano Novo, depois do Ano Novo. Carnaval, antes do Carnaval, depois do Carnaval. Porque são épocas que a gente não pode trabalhar. A gente que faz clínica, que trabalha, a galera não pode. Eu não faço congresso para mim, eu faço congresso para todo mundo que vai. E aí, realmente, nessa época, eu soube que não ia ter. Gente, essa foi a escolha. Foi uma escolha. Mas foi uma escolha absurda, Sandra. Sabe por quê? Quando acontecem essas bifurcações, e você tem que falar assim, eu vou para cá, eu vou para cá. Eu falava assim, Deus, olha junto comigo. Para cá é para eu não fazer. Porque será que vai acontecer alguma coisa com alguém? Então é para eu não fazer? Mas será que também não é para eu fazer, para mostrar que eu sou forte e que eu não vou me abater aqui? Só que era uma coisa que não dependia só de mim, dependia de ter mais um navio. E foi aí que a gente pede o sinal a Deus, mas eu realmente, aí não deu, eu determinei lá com Deus lá, que eu ia escolher, que ele me desse um sinal para eu poder fazer a minha escolha. Então, às vezes também, essa escolha não é só razão. Essa escolha envolve
o ambiente externo. Sim. Eu precisava que tivesse mais um navio e não tinha. E você, naquele momento, não estava escolhendo só por você. Você já tinha uma responsabilidade com Sandra, muitas tinha pessoas. quase 50 cabines Sim, compradas. Sim. E assim, pra eu fazer aquela galera toda sair para passar para outro navio, eu fiquei pagando dívida até o ano do congresso seguinte. Então, assim, não foi fácil. E ali eu falei assim, gente, para que eu estou fazendo isso? Se eu posso fazer cruzeiro, eu posso fazer congresso, eu posso fazer tudo que eu quero. Para que eu tenho que fazer um congresso onde eu tenho que enfiar as pessoas para se divertirem dentro do navio? Aí vem a voz. Quem disse que é para você? Faz e pronto. Você precisa unir essas pessoas. Você precisa fazer essas pessoas conhecerem outras pessoas. Você precisa unir essas vidas. Você tem esse propósito. Vai e faz. E eu não conversei mais. Eu falei, então, eu negocio nas escolhas também. Eu falei, então me dá um sinal, que eu quero um sinal. E eu quero um sinal aqui. Que veio realmente um sinal, porque aí veio um navio que não teria que vir. Entrou com o mesmo roteiro que o meu, a data 21, que é meu número de sorte, que todo mundo sabe, a 28, que era o aniversário da minha avó. Que era uma data que era um registro da minha avó e tal. Era a data... Aí eu fiz assim, vocês estão se comunicando aí, tá dando certo. E aí eu falei, cara, então é um sinal. E aí nessa hora eu tive que fazer a escolha. Porque o que eu vou escolher? É o quê? É para fazer ou não é para fazer? Agora eu tenho aqui o sinal. E ali eu tive que fazer uma escolha. Porque se desse ruim, era a responsabilidade minha. Então ali foi uma escolha também, assim, muito cirúrgica pro caminho. Contei com a razão? Óbvio. Poderia ter desistido, poderia ter cancelado. Contei com a razão. Tá. Racionalmente, estava tudo redondo, racionalmente eu ia resolver aquele BO. Aí fala, mas não tem como pagar os negócios. Gente, a minha brincadeira é assim, o dinheiro do consultório não mexe com o dinheiro da escola, que não mexe com o dinheiro do não sei o quê, que não mexe com não sei o quê, então eu posso estar devendo aqui e aqui tá rica. Não interessa. Game é game e eu não vou estragar uma coisa por causa de outra. Então, nesse momento eu fiz uma escolha, foi uma escolha assim, cara, foi uma escolha muito, muito, muito legal. Porque me rendeu realmente momentos incríveis junto com os professores, junto com um projeto, e fez realmente nascer outra edição, e outra edição, e outra edição. Então, sim, foi uma escolha. Foi uma escolha. Então, vamos falar um pouquinho do navio, Liana. Vamos aproveitar que a gente entrou aí no navio. Vou falar para vocês o que é, primeiro, que a gente fala o Congresso do Navio, né? A gente usou até essa frase, o Congresso do Verão, né? Porque a gente... Congresso do Verão. Bom, o Dental Conference on Board, né, o Smile of the Sea, ele trouxe, eu estou te falando, não agora como quem está aqui querendo, a gente está até para divulgar, gente, não é nada disso. É para vocês entenderem. Eu quero divulgar, olha mas só, tudo bem. de 20 a 20 minutos. Mas eu acho que é o seguinte, muita gente, às vezes, se pergunta qual é o melhor caminho para a gente poder ter destaque, qual é o melhor caminho para a gente poder ser reconhecido e tudo mais. Gente, como eu falei, você tem que andar com águia, óbvio, tá? Mas, às vezes, vocês fazem escolhas que não são as melhores. Vocês vão num congresso que não tem uma relevância adequada, vocês vão... eu prefiro comprar uma bolsa mais cara do que pagar uma cabine e ir para um congresso onde eu vou... Não dá para comprar bolsa com a prestação da cabine, não, que a cabine está muito barata. Não, eu ia falar não também As bolsas que vocês usam, não dá para comprar com a cabine na cabine, assim, não. A cabine é mais barata. Quando eu falei para você agora há pouco, né? Escolher ir para o congresso, né? Quando você falou assim, vamos, Sandra, vamos encarar essa, cara... Foi legal. Foi muito importante. Por quê? Dentro do navio, né, a minha visão, tá, gente, como palestrante e também como congressista, porque eu não saio da sala para poder perder nada. E a Liana trouxe um conceito totalmente diferente para esse congresso, não só do local do navio, é do tipo de palestra, tá? É feita em Silent Conference. O que é o Silent Conference? Você pega um fonezinho, né? Bota ali no ouvido e você tem os canais que são correspondentes aos palestrantes. Então, por exemplo, a gente começou com 3 canais, hoje já são 4, né? São 6. Agora já são 6.
E isso, o que acontece? Aí todo mundo fala assim, ué, mas dá para ouvir todo mundo? Gente, vamos lá. Quem é implantodontista vai querer escutar alguma coisa de Hoff? Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente quer. Por quê? Porque tem oportunidade. Então, todos os palestrantes ali... De especialidades diferentes. De especialidades diferentes, nunca é sobre a mesma especialidade. E ali você está assistindo fulano, ele está me assistindo. E aí vocês observam na tela da Liana alguma coisa que vocês chamam a atenção. Vocês podem ir lá discretamente, olhar, mudar o canal, e aí você começa a prestar atenção na aula. Detalhe, o palestrante não vai ver que você está olhando a palestra do outro. E é muito legal isso. É. Tá? E aí o que acontece? Quando termina a palestra, você está com vários conteúdos, vários insights, e que às vezes você num congresso, quantas vezes, gente, vocês vão num congresso e vocês não conseguem assistir a palestra porque não acha sala. Não acha sala, ou então os assuntos que vocês queriam são no mesmo horário. Não, também tem aquele negócio que você às vezes sai da sala para assistir outra coisa, encontra um monte de gente no meio do caminho, aí não assiste nada e também não volta para tua sala. Exatamente. Ou seja, morreu, você só fica brincando. E aí o que acontece? Por exemplo, nesse congresso que vai ser do dia 29 de novembro a 3 de dezembro. Essa edição, a gente sai... 29 de novembro. É uma edição mais curta, tá? Que a gente já está reclamando. Ficar aqui a minha reclamação registrada. Por que eu estou reclamando? Porque é pouco, tá? Porque é bom a gente estar todo mundo junto. Aí todo mundo fala assim, mas o congresso vai ser como? Vai ser um dia de conferência, tá? Um dia de conferência... Pesado. Pesado. Não tenta acordar à tarde. Não vão acordar você vai tarde. Perder... Ninguém acorda tarde. Ninguém consegue. A gente acorda cedo, passa o dia inteiro estudando. Para justificar no imposto de renda. Já falei, cara, tem que justificar a sua viagem, tem que justificar seu cruzeiro, tem que justificar tudo. Então tem que estudar muito, tem que voltar com a cabeça cheia de conhecimento. Cheia de conhecimento. Aí vale a pena. E aí o que é legal? Aí todo mundo fala assim, mas é só um dia de congresso? Não, gente. Olha só, vocês vão estar com os palestrantes fazendo sabe o quê? Na resenha, sabe? Sentado. Vocês vão ver ali. A Sandra cantando. Não é só cantando. Eu estou falando assim de resenha quando você senta, por exemplo. Vou falar de um amigo meu que a gente está sempre junto, mas toda vez eu aprendo um pouco com ele. Zé Rodolfo, tá? Zé Rodolfo senta do meu lado e começa a falar sobre uma técnica de sei lá o quê. De moldagem, de não sei... A gente entra em todos os assuntos, a gente aprende. Aí eu conheço, vou falar do Felipe. Qual Felipe? Que faz os protocolos, que está lá trabalhando com prótese. O João Felipe. João Felipe. Gente, ele vai fazer nesse ano, sabe o quê? Uma reabilitação. Olha só, ele e o Guilherme. O Guilherme vai operar, vai fazer um protocolo em um paciente amigo nosso. Vai operar o paciente e vai levar para o navio. E a prótese todo, o protocolo todo vai ser feito durante as apresentações, durante o período de palestras. Olha que legal. E aí, no final, ele vai botar e vai realizar o sonho da vida da pessoa. Tá vendo a diferença da parada? São incríveis. Esse cara, ele pega a malinha, ele vai com a mala com um laboratório. Ele monta uma estrutura, assim, absurda e... Quando vê a pessoa, paf. Então, a pessoa que, às vezes não, ela tá falida emocionalmente, sem dente, sem nada, ela, pum, aquilo assim, ó. Tá vendo a diferença? Então, assim, aí você imagina, o dia inteiro você aprende o que o cara faz. Aí depois você senta no bar da piscina ou então lá na espreguiçadeira e começa a resenhar com ele ali, bater papo, e ele falando, não, mas isso, mas aquilo outro. Então, assim, não é só um congresso para você assistir aula, é um congresso para você ter ganho pessoal mesmo, entendeu? De networking, de conhecer pessoas, de se familiarizar e criar laços dentro do congresso. Então, eu acho que isso, na minha concepção, gente, eu frequento congresso a minha vida inteira. Eu nunca vi um congresso desse jeito. Nunca.
Nunca. Ah, mas você não viaja com os amigos. Gente, você está num grupo de amigos. Você vai jantar com aquela pessoa, você vai almoçar com aquela pessoa quando você tem um grupinho. Lá não, é um grupão. Não, engraçado você imagina é que... um grupão de 200, 300 pessoas juntas. Cara, é Não, totalmente engraçado diferente. É que agora todo mundo fala assim, não, eu já fiz um congresso navio, eu já fiz um congresso navio. É diferente. Não existe, não tinha congresso navio. Tinham encontros. Sim. Encontros de amigos, encontros de... Ah, não, vamos fazer um encontro aqui. Inclusive, navios de renova, etc., são navios de festas. Não são navios de congresso. O nosso é um congresso. O nosso, ao invés de você ter 6 salas espalhadas, você tem as 6 salas na sua frente. Você embarca com todo mundo, faz farra com todo mundo, desce nas praias, janta junto, fica junto e depois, no dia do congresso, é sério. A grade tem profissionais com lattes altíssimos. A gente vai falar sobre saliva, a gente vai falar sobre tanta coisa assim incrível, oncologia, laser, criança, adulto sem dente, odontologia do esporte, vai ter uma grade com Elinamba, de odontologia do esporte, foi o precursor da odontologia do esporte no Brasil, o cara que meteu a cara, como vocês fizeram na off, ele fez na odontologia do esporte. Então assim, a gente vai ter um conteúdo fora do comum, e as pessoas nem conseguem acreditar, porque realmente foi uma estratégia nossa, com o apoio dos patrocinadores que a gente tem, Soul Smile, a Colgate, que é nosso patrocinador, Diamante, já temos Jasmine, temos Median, temos o apoio do CRO, o apoio da Academia Brasileira. Não estou nem lembrando o número de pessoas que a gente tem apoiando essa empreitada nossa. E isso todos esses apoiadores fizeram com que eu conseguisse botar um custo muito baixo. Então, um acadêmico consegue ir num congresso desse pagando R$200 por mês. Pelo amor de Deus, Sandra, o que é isso? Você vai num evento onde você vai passear, comer à vontade, alimentação all inclusive, você tem tudo ali dentro do navio. Você tem diversão, festa, brincadeira, tudo dentro do navio por R$200 por mês. Vira até uma brincadeira. Só que, por que eu estou conseguindo fazer isso? Por causa dos apoiadores. Porque foi uma proposta nossa, já que a gente teve uma edição agora em março, a gente resolveu fazer uma edição acessível. Uma edição que eu quebrei todos os paradigmas, eu mudei todos os fatores de objeção foram mudados. Ah, porque é março. Óbvio, março era uma droga, eu não sabia disso. Porque você faz o trabalho inteiro do navio, quando você chega no final do ano, aí vem Natal, Ano Novo, CIOSP, Carnaval, aí puf, dá um mortal carpado e pum, cai dentro do navio. E você fala, não dá. Porque as pessoas não compram para o ano que vem, as pessoas compram para esse ano. Então o navio, aí quando eu ia começar a trabalhar ele, quando a galera pensava em comprar já não dava. Então ficou muita gente de fora, eu tirei essa objeção. Objeção do valor, porque nós fizemos que fomos para Buenos Aires, Montevidéu e tal, foi caríssimo. O navio, quando chegou perto da época, estava R$67 mil uma cabine. Porque um mês antes as cabines acabaram. Que é também uma coisa que a gente tem que falar, porque as pessoas ficam deixando para depois, não, tá enchendo o saco. Eu falo para a Claudinha que faz as vendas. Explica para as pessoas, faça por amor ao próximo. Gente, dê o já seu melhor. sai do congresso, eu já saio com a cabine do próximo comprado. Eu também. Eu já faço eu também. Porque... Fala assim, a Liana não compra cabine. Compra cabine igual a todo mundo. Compra cabine igual a todo mundo. Nosso negócio não é cabine. Nosso negócio é o melhor congresso. É o congresso mais esperado do Brasil. É o congresso que você vai, que você encontra as pessoas, que você tem conteúdo. Você sai de lá com conteúdo, porque eu obrigo você. Você está me pagando para ir ao congresso? Eu vou te obrigar, vou te amarrar dentro da sala. Você vai ficar dentro da sala o tempo que o congresso estiver rolando. Tá com fome, vai aqui atrás, come, volta, vê todos os expositores com o teu radinho no ouvido e assistindo o que você está assistindo. Você vai fazer xixi com o teu radinho no ouvido. E que dá pra ouvir, tá, gente? Tem um banheiro bem próximo. E que dá pra ouvir. E aí você falou um negócio muito interessante. Tem muita gente que fala assim, mas vai ter o congresso na vida, tem que pagar a cabine. Gente, olha só. Tem que pagar a cabine? Vamos não, lá. Seus pés vai nadando do pra lado. Quem vai, aí na hora você entra. Pra quem vai pro IDS, vocês vão como pra lá? Vão de avião? Vão de avião. Vocês não pagam a passagem? Pagam passagem, pagam hotel, pagam então, tudo. Então, vejam, vocês não pagam hotel? É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Mas Sandra, você está falando de congresso internacional. Vai ter o É IN internacional. agora. Não, mas o navio é internacional. Não, é porque eles comparam, né? Vai ter agora o IN, que é o Congresso de Implantodontia. Eu tô pagando hotel, tô pagando avião, tô pagando tudo, entendeu? Então, assim, depende das suas escolhas, não é? Eu quero dar uma virada de chave na minha carreira, onde eu vou ter ali várias pessoas que podem me ajudar a isso. E aí eu vou entrar já numa outra questão.
os palestrantes. Quem é que vai estar lá? Nossa. Quantos nomes? Vamos lá, eu quero que você me dê 2 nomes. Vamos falar só 2, porque vai ficar Sandra Albuquerque e Liana Pinheiro. Não, sem ser a gente. Vocês já sabem que a gente vai estar lá. Karina Douro. Vamos lá, da Hoff. Quem é que vai estar lá? Ai, gente, eu vou ser injusta se eu esquecer Não alguém. vai ser Aí eu injusto. devia estar com... Gente, olha só. Gente, depois eu tô quase velhinha. Eu devia estar com o meu negócio aqui. Vamos lá. Cris Mazo, Luciane Galax, Karina Douro. Eu pedi 2, tá vendo? Ai, Ricardo Frederico, Renato Vale, Rita Miceno. Eles vão também? Vão. Gente, Bianca Bravin. Peraí, a gente tá na Hoff ainda. Estamos na Hoff, ela vai falar de cirurgia facial. Vai falar de cirurgia facial? Bianca Bravin tá explodindo na cirurgia facial. Você não tá entendendo, ela está indo pra grade de cirurgia facial. Bianca Bravin, e por aí vai. Lívia Lacerda, Daira, hablar cerca de... Nuestra de ¿cómo es? Intercorrências. Intercorrências. Sim, Daira, vas a hablar de intercorrências. E a Daira, ela vai... Aí tem Daira, tem... Ai, gente, tá bom, peraí. Agora tá. Ah, mas se eu esquecer alguém, a pessoa vai ficar triste comigo. Não vai ficar chateada, porque a gente... Sim. Tem eu não tô lembrando. Não tem Humberto, tem a Vanessa. Não, Hildebrando. Tem a Vanessa Meliciano. Tem. Tá bom, vamos lá. Gente, e da parte de reabilitação? Tem você, tem o Edson, tem o João Felipe, tem o Guilherme Vioto, tem... Quem mais? Não lembro, Sandra, por favor, não lembro. Beatriz Totsi é de dentística. Também. Isso. Quem mais? Alexandra Dias de Pério. Alexandra Dias vai. Você vai Alexandra estar conosco. Dias vai estar conosco. Tem outras grades. Ai, gente, isso é covardia comigo, me botar pra falar o nome de... 40, são 48, não, são 62 nomes. Aí vocês imaginam 62 nomes falando no mesmo dia. 62 nomes. Divididos nas televisões, onde vocês podem ter 62 conteúdos diferentes. Gente, mas vai ter conteúdo de... O Paulo Cirufo vai falar de canabidiol. Gente, vai não pode levar, tá? Falando... Hã? Não pode levar pro navio, não. O canabidiol. Entendi, pô. Aqui, vai ter de canabidiol, vai ter de câncer, oncologia, vai ter de odontologia hospitalar, vai ter de tudo. Tem uma grade de endo, tem uma grade de ortodontia, vai ter ortodontia lingual, vai ter aquele monitoramento remoto. Sandra do céu, a gente vai levar aquela plataforma, porque hoje em dia a Soul Smile tem uma plataforma que é o seguinte, não tem um alinhador, ele não faz a movimentação? O que dá ruim durante o tratamento é justamente o paciente que, de repente, não usa, ou a placa não está adaptando e tal. Então, eles fizeram uma parceria com a Dental Monitoring e muito espertos. Por quê? Porque eles botaram eles não te cobram mais por isso. Eles botam justamente você no teu pacote, uma forma de monitorar o teu paciente. E se o seu paciente não fizer exatamente o que você mandou ali nas instruções... Você já sabe pela monitoração. Você já sabe, o aplicativo te avisa. Então, isso vai ser mostrado no navio, porque isso chegou no Brasil esse ano. Inclusive, a minha filha é paciente da Liana. A minha filha usa os alinhadores da Soul Smile. E a minha filha... vai fazer um monitoramento. É verdade. A gente aqui crê que tá fazendo merchan, é verdade. Não, mas porque assim, a gente tem que falar sobre coisa boa. Coisa boa. Não, mas é verdade, é verdade. Para quem está entrando no mundo dos alinhadores, tá? Porque hoje em dia os alinhadores estão muito mais, vamos dizer robustos, assim, né? acessíveis, as indicações, até mesmo para quem não trabalha, quem não é ortodontista, né? Alguns casos mais simples, de pequenas movimentações que podem ser feitas, dá para fazer muita coisa. A Soul Smile é uma empresa que traz recursos, né, que são fantásticos. De novo, as escolhas. As escolhas, pois é. Não, gente, não. Não me faz falar isso não, Sandra. Mas é importante, Liana, porque eu acho que assim, às vezes, como a gente falou sobre as dicas, né, vamos lá. Às vezes você não conhece os recursos porque tem as grandes, né, os grandes alinhadores que fazem uma propaganda muito legal e que é importante também, pelos recursos que eles têm, difundir a informação, mas que às vezes quem como nós, cirurgiões dentistas, não sabe qual que vai ser a escolha
para poder levar para o ambiente de trabalho. Não, mas então, acaba que as empresas, elas são muito iguais. O que eu sinto, as empresas são muito boas. Até porque o que um vai implementando, o outro vai copiando, o outro copia. Sim. Porque quem não cria, copia. E é isso, faz parte da evolução. Então, as empresas são todas muito boas. Mas quando a gente olha o suporte, cara... É isso. Pô, eu tive um problema agora com uma empresa grandona dessas aí. Pelo amor de Deus, a empresa chegou a botar meu nome no Serasa. Pelo amor de Deus, olha isso. Porque me cobrou um plano, a gente falou lá, o plano nananá. Aí eles colocaram um plano outro. E ok, a gente pegou e pagou o plano outro, porque eles adequaram o paciente àquele plano ali, mandaram pra gente, mandaram o link, a gente mandou o link pro paciente, o paciente pagou, a gente deu início pro tratamento. Aí, quando eles enviaram pra gente, enviaram a caixa como se fosse um plano maior. Mas peraí, não foi o plano maior que eles determinaram. E aí a Alessandra, na época, ela olhou e falou, olha, veio tudo como, sei lá, plano tal. E a gente falou, não. Então, começamos, ligamos para lá, eles falaram, não, esse plano, aquela enrolação, porque eles são tão grandes que eles não se encontram mais, eles não se falam mais. E aí eles, não, tá tudo certo, doutora, não é isso mesmo, foi esse moderate aqui, é isso aí mesmo. Então tá bom. Aí veio uma fatura de R$2.000 para pagar. Eu falei, que isso? Aí referente ao outro plano. O plano dele não é esse plano, é esse plano. Foi esse plano que vocês dão. Não, então tá bom, doutor, tá tudo certo. A escritório de cobrança me ligando para pedir R$1.900 e tantos. Eu falei, gente, eu não vou pagar. Aí eu expliquei pro cara, o cara, pô, meu Deus do céu, entendi. Aí ele voltou de novo e falou, doutora, não, eles falaram, você tem que pagar mesmo. Eu falei, mas eles nem sabem o que eles estão falando. Eles nem sabem qual é o problema. É impressionante como a empresa não sabe o que está acontecendo. Sabe, não tem uma pessoa assim, um corpo a corpo. Pô, a gente liga, e eu tô te falando, ô Sandra, não vou arriscar meu nome, botando meu nome associado a alguma marca. Mas você chega numa marca e fala assim, olha, isso assim, assim. O planejamento da Luísa, vamos começar no planejamento da Luísa? Vamos. Você sabe em quantas empresas eu submeti? Todas. Submeti. Ela me mandava o link planejamento para poder ver e eu falava assim, não é possível. Sandra, você como ortodontista, olha esse planejamento que essa empresa mandou. Empresa top power. Olha esse planejamento. Eles clicam no botão e pronto. E aí eu falei, olha isso. Ó. Ah, meu Deus. Falei, vou pedir de novo. Aí pedi de novo, já estava submetendo para outra. Vamos. Gente, eu brinco disso, eu tenho que brincar disso. Porque muita gente depende da minha opinião. E outra coisa, né? Todas as empresas vêm usando muita inteligência artificial para fazer o planejamento. Sim, então, mas... quando você tem uma visão, aí é que tem o pulo do gato, tá, gente? Não adianta você não ser ortodontista e pegar casos muito complexos, porque para a inteligência artificial tudo é possível. Tudo é possível. Inclusive puxar dente aqui para frente. Ele é uma ajuda lá para trás, como se eles puxassem o dente para frente. E não tem como a gente fazer isso biomecanicamente, porque a gente sabe que tem as movimentações ortodônticas, depende de quê? Manutenção de saúde, ligamento periodontal e da parte óssea. Ponto. Né? Além de, claro, não estou nem entrando na parte de ortopedia, de discrepância, não estou nem entrando nisso. Estou falando de pequenas movimentações. E aí, quando você tem uma visão um pouco mais robusta de ortodontia, quando você tem uma pessoa por trás daquele planejamento, é uma coisa muito simples, quando você tem uma pessoa dona da boca. Que você tem ali, né, como verbalizar, olha, eu quero que seja feito dessa forma, eu quero que seja feito disso, fica mais fácil o planejamento. Então, assim, eu acho que tem escolhas que a gente precisa fazer mediante isso. O que vai me trazer mais segurança, benefício para o meu paciente e que eu consiga... Gente, olha só, a Sou Smile não paga 1 centavo para a gente poder falar isso. Não paga não. Tá? 1 centavo. Eu vou até pedir uma camisa nova para ele. Mas é só para vocês entenderem. Nas escolhas, né, dos meus implantes, qual é o sistema que eu uso dentro do consultório, qual é o que está me entregando o melhor resultado, o que a gente tem que fazer essas escolhas. Então, assim... A gente vai ter... vai ter isso no navio. A gente vai ter. Vai ter essas oportunidades de mostrar as nossas escolhas dentro do que a gente tem como filosofia de trabalho, porque a gente tem realmente a necessidade de juntar tudo para tudo dar certo. Mas realmente o roteiro, Sandra,
como eu estou engatando, né, as grades, como eu estou fazendo essa engrenagem das grades, a galera vai chiar, porque por mais que você esteja lá para ver implante, tu tem a grade de implante, mas você vai querer ver Eu as sempre outras quero coisas. ver tudo. E assim, quem é da ROF, eu duvido, vai querer olhar outras coisas. Quem é da outra vai querer olhar outra. Não, porque... Então, assim, vai ser... Eu fechei agora com uma professora Aline, e ela é do interior de São Paulo. Interior de São Paulo. A bicha fala de saliva, o olho dela chega a brilhar assim. Então, ela vai falar. E um espetáculo você olhar o que você consegue diagnosticar num paciente através da saliva dele. Então, assim, as palestras, eu já combino com os professores para que eles tragam assuntos que são extremamente esclarecedores. Eu não quero negar porque o artigo do fulano com 7 artigos do Beltrano fala, não, é a minha experiência, olha aqui, tem que fazer assim, se você faz assim, porque eu estudei isso aqui. Porque o professor vomita para o aluno a melhor experiência dele. Sim. Então, isso é sempre um acordo que eu tenho com os meus professores para montar essas grades, o povo vai com sangue nos olhos para ensinar. Então, eu sei que eu vou ter problema nesse navio. Porque o pessoal vai falar, eu queria ver tudo, mas se você estivesse em outro lugar, você também não ia conseguir ver. Não ia ver. Segundo, o número de dias. Pra mim, os dias não tá legal. Porque os outros, o primeiro a gente fez de 5 dias, o segundo a gente fez de 7, o terceiro de 7. Esse agora, que vai ser essa edição especial, é de 4 dias. Eu sei. A gente embarca num dia que já tem festa, farra, já tem tudo, mas a gente tem um dia de Búzios, um dia de Ilha Grande, um dia de Búzios e o dia todo do Congresso, né? E eu sei que vai dar ruim, porque quando a gente chegar à festa do Congresso, o povo não vai querer ir embora. E aí vai ser aquela coisa da gente já começar a vender o de 2027, que eu quero fechar o navio. Que já tá... Eu quero alugar o navio, gente. Já como é que tá é fretar o navio? Liana Safadona, do Wesley Safadão. Navio da Liana. Navio da Liana. Todo mundo fala que é o navio da Colgate, né? Mas sabe que todo mundo fala que é o navio da Colgate. Pra mim é da Liana. Não, navio da Colgate. Nunca falaram navio da Liana. Pra mim é o navio da Liana. Não, pois é, mas a galera fala assim, navio da Colgate, navio da Colgate. E a Colgate, cara, também foi uma história assim muito, muito surreal. Porque no meu primeiro navio, eu não tinha patrocinador nenhum, eu tinha uma ideia e um beijo. Sonho, né? E o pessoal fala assim, você tem muito mais oportunidades, porque você conhece todo mundo. Gente, é o contrário. Sabe por quê? Eu sou capaz de pedir alguma coisa pra você, mas eu não sei pedir pra mim. Eu triangulo. Ontem mesmo eu estava pulando. Gente, eu estava pulando igual uma criança, porque tem um congresso que eu estou ajudando, um congresso no Ceará, que vai ser, acho que vai ser o maior congresso do Brasil, no Ceará, no ano que vem. Que você está na grade também. O da BO Ceará. Então a gente estava... Eu estou ajudando, montando grade, fazendo acontecer. Gente, me deram essa possibilidade, cara. Eu me divirto. E aí eu consegui uma negociação entre eles, assim, mas muito boa. E aí eu intermediando para que o outro lado fosse muito bom. Eu estava pulando no corredor, juro por Deus, né? Igual uma criança, como se eu tivesse ganho um prêmio. E aí eu sentei na cadeira e quando eu desliguei, eu estava falando com o Hugo, que é da Curaprox, aí eu desliguei assim, aí veio uma vozinha assim, o que você está ganhando com isso? Sabe aquela voz para te perturbar, para te... Eu falei, cara, eu tô tão feliz de ter conseguido isso para eles, mas eu não sou igual para mim. Eu, quando vou pedir alguma coisa para mim, eu não sei pedir. Para mim. Porque eu fico achando que a pessoa vai ficar intimidada de repente, me dizer um não. Por gostar muito de mim. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu amo? O professor Camilo. Ele chegou para mim e falou, Liana, eu já fui esse ano. Ele foi no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro. Ele falou, minha querida, porra, eu amo aquele cara de paixão. Ele, a mulher dele, pelo amor de Deus, a Márcia, eu amo de paixão. Aí ele chegou para mim e falou assim, Lia, não vou conseguir ir nessa edição de novembro, porque o que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus, os meus professores todos dessa edição de março, eu não tinha nem coragem de falar para eles, olha, eu vou fazer outra edição em novembro, porque eu sei que o pessoal vai, e o pessoal investe para estar comigo. Eu não tinha coragem de falar com ninguém, porque se eu falasse, eu achava que a pessoa ia se sacrificar por mim, e eu tenho um problema com isso. De achar que eu tô tirando alguém da zona de conforto por minha causa, eu tenho esse problema. Então, eu sei pedir pra Sandra. Eu vou lutar pela Sandra. Eu vou lutar pela Curaprox, eu vou lutar pelo Abel Ceará, eu vou lutar por todo mundo.
mas eu não sei voltar para mim. Então, a facilidade que acham. Você conseguiu a Colgate porque você conseguiu... Eu consegui a Colgate porque eu tirei do meu bolso, peguei meu cartão, não quis saber quanto ia ser de prestação, paguei cabine do Jaime Cury, do Felnes, não sei o que, da grade inteira, que tinha os maiores lates de pesquisa de não sei o quê, e fui e mostrei para eles. Gente, contra fato não tem argumento. Aí você mostra para uma águia, você mostra para o cara, olha aqui essa grade. Essa é uma das grades. Eu ainda estou montando uma grade de ROF, estou montando uma grade de reabilitação. Essa grade aqui é de odontopediatria, ortopedia, ortodontia, olha aqui. Aí ele olhou, gente, qualquer pessoa com mais de 2 neurônios olha aquela grade e fala, não posso perder isso. Então, na hora eles, me abraçaram e falaram, só que a gente quer exclusividade. A gente quer estar com vocês. E foi incrível, porque eles já me deram um suporte porque eu precisava. Então, assim, a Colgate, eu não tenho que falar da Colgate. Então, eu posso amar a Curaprox, eu posso amar outra empresa que venha a ter. Eu, particularmente, meu coração assim, é dividido entre essas marcas, por amor a Colgate, é o que ela me proporciona, o meu xodozinho no navio, mas a Curaprox eu sou apaixonada pelo Hugo, pelo Camilo, pelo Renato Amor, o Ricardo Amore de lá, agora o Cornélios também, da Odontologia do Esporte, uma galera extremamente maravilhosa. E para você ver como é que é a minha relação com essas pessoas e como a Colgate é grande, no ano passado eu falei com eles, eu falei, olha, eu sei que eu tenho exclusividade, mas a Curaprox é grande e está investindo e gostaria de investir em 2 professores para a grade do navio da Colgate. Olha que foda! Legal, que coisa então, olha a grandiosidade né? do presidente da Colgate e a grandiosidade do presidente da Curaprox. E eu tive dentro do mesmo navio 2 marcas absurdamente maravilhosas e ninguém deu na cara de ninguém, ninguém competiu com ninguém. Foi um respeito lindo, ninguém perdeu sua posição no mercado. E o navio não deixou de ser navio da Colgate, a Curaprox não deixou de estar lá com as 5640, escova maravilhosa, não deixou ninguém. Então, assim, eu tenho um respeito, mas as pessoas dizem, para você tudo é fácil, não. Eu tenho que provar tudo igualzinho a vocês. Fazer essa grade foi a minha melhor escolha. Cocei o bolso, tive que ir lá, falei, né, não mexo nas outras coisas, fui lá, cocei o bolso, botei no cartão, parcelei 12 vezes, cabine de todo mundo, não quis saber. Foi uma escolha. E foi aí, um game, foi um poker. Lá. Quem quiser ir para o navio, tá? Primeira coisa que tem que fazer, gente, é ter o contato para poder fechar a cabine. É assim. Fechou a cabine. Não, aqui o QR Code. Que nem o pessoal do podcast. Vou botar. Aqui o QR Code. A gente vai pedir para botar aí na edição. Vai pegar, vai entrar em contato direto. Aí vai fazer a inscrição. E aí, no que a pessoa liga, ela já fala com a Cláudia. Sim. Aí a Cláudia já vai... Outra coisa, gente, tem cabine para tudo quanto é gosto, tá? Eu quero a cabine que... Eu quero ficar sozinha, vai ter a cabine sozinha. Quero dividir com 2 amigos, vai ter para 2. Vai ter para... Entendeu? Não pode fazer bonde, né? Não dá para botar 10 pessoas numa cabine. Aí vamos... Um momentinho, um momento cultural do nosso podcast. Do nosso talk show. Cabine dupla é para 2? Não vou nem responder, né, gente? A festa do branco. É de branco ou de preto? De branco? Eu juro por Deus. Para. Por favor, eu gostaria de uma cabine dupla, mas eu quero botar 4 pessoas. É tipo isso. A saída é de Santos, mas eu gostaria que viesse me pegar no Rio. Gente, olha só, vamos esclarecer algumas coisas. Olha só, navio. Você já viu o tamanho de um navio? Você imagina... Aí eu já me vi, 3.000... Bebê! Dando uma buzinadinha aqui no Rio, vou pegar a pessoa. 3.500 pessoas dentro do mesmo navio, tá? E aí vocês têm uma logística. Aí todo mundo fala assim, por que não sai do Rio? Gente, a gente tem palestrantes do Brasil inteiro que vão se deslocar para aonde o navio sair. Quando saiu do Rio, todo mundo veio para cá. Quando foi para Santos, todo mundo foi para lá, tá? Então tem que ter bom senso em algumas coisas, tá? É a mesma coisa que você quando vai viajar e você tem que pegar um voo às vezes para São Paulo, para Guarulhos, para poder pegar a conexão. A conexão. É isso, ponto. Falou tudo. É assim. Então é a conexão, pronto. É a conexão que vocês têm que fazer para poder chegar no navio. E vou te falar a minha experiência. A Liana, ela coloca um ônibus aqui do Rio para todo mundo ir
juntos, né? Tem um custo que é muito tranquilo para poder ir até Santos. Mas como eu tinha que trabalhar, eu não ia conseguir pegar o ônibus. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um carro, comprei a passagem de avião, peguei meu carro, fui para o aeroporto, deixei o carro no aeroporto, e aí peguei o voo para Congonhas. Em Congonhas, aluguei um carro, e aí fui até o Porto de Santos. No Porto de Santos, eu entreguei o carro da empresa que eu aluguei e fui para o navio. No mesmo dia, gente, eu andei de carro, eu andei de avião. Ai, que tudo! E andei de navio. Que tudo! E você sabe que eu fiquei tão feliz com isso que eu falei, gente, olha que maneiro. Aí a minha filha vira pra mim, mamãe, faltou o trem, por causa dos transportes. Então, assim, é uma experiência que é muito legal, porque você consegue realmente englobar muitas coisas. Olha, Liana, decidi ir pro navio. Quais os passos que eu tenho que seguir? Primeira coisa, entra no QR Code, você vai falar com a Cláudia. Então, a Cláudia vai lá te dar as boas-vindas, ela é super simpática, então ela vai te dar as boas-vindas, vai se apresentar, vai perguntar seu nome, você vai responder, e ela vai querer saber se você conhece ou não o Congresso. Se você conhecer o Congresso, ok. Se você não conhecer, ela vai te dizer que a descrição dele, que ele é um congresso realizado a bordo de um navio, que a saída dele vai ser no dia 29 de novembro de Santos, e que nós temos saídas também de ônibus aqui do Rio de Janeiro, porque a equipe vai sair do Rio de Janeiro, mas que outras pessoas que saiam de outros estados podem ir direto para o aeroporto ou de Congonhas ou de Guarulhos, e que de lá tem transfer direto para o Porto. Então ela explica isso, depois ela explica que o congresso é todo em silent conference, porque é um congresso que você pode levar os teus amigos, você pode levar família, você pode levar acompanhante, só você paga a inscrição, os outros todos pagam a cabine, que é referente à hospedagem, ao congresso, etc., a hospedagem, alimentação, etc. E aí, nesse momento, a Cláudia pergunta qual é a especialidade da pessoa e mostra a grade, que são as grades que nós temos, são 6 grades, uma delas é a de Hoff, e a grade de cirurgias faciais. Então, são 2 grades que vão falar de tecnologia, Hoff, cirurgias faciais. A gente vai falar sobre isso tudo. Vai ter uma grade de reabilitação, que vai falar de periodontística, de implante, de tudo, com essa surpresa da fase laboratorial, que o Gui e o João vão trazer pra gente. A gente vai ter uma grade de ortodontia, ortopedia, ortodontia lingual, ortodontia alinhadores, etc. A gente vai ter a grade de odontopediatria, a gente vai ter a grade de endodontia, e fora isso a gente vai ter todos aqueles conteúdos complementares que vão compor todas as grades, e fora isso a gente ainda vai ter um evento de odontologia do esporte paralelo. Então isso é explicado através das grades, e óbvio que a pessoa, ali ela entende que ela vai para um lugar onde ela pode ir com os amigos dela, ela está de mão dada aqui com um amigo, olhando uma coisa, e você está olhando outra, e vai ter conteúdo para todo mundo ao mesmo tempo, sim. Então ela explica essa parte, e ela pergunta a você se você vai viajar com alguém, o que você pretende, porque tem 2 universos, tem a galera que leva a galera, tipo Liana, tipo Sandra, vambora, no que fala vambora, a gente não pergunta onde é. A gente só olha a agenda e vai, bem assim, não é? cara. A gente não pergunta onde que a gente vai, a gente só fala assim, vamos. Vamos dia? onde? Que dia você... tá livre, tá o dia todo, né? Pega e vai. Então tem essa galera que chama muita gente e fala assim, eu quero uma cabine quádrupla e tal, que vou com não sei quanto, quero 3 cabines triplas e por aí vai. Mas tem a galera também que os amigos falam, que é isso, congresso navio é bagunça, não sei o quê, não vou. Mas a pessoa entende o conceito, entende que aquilo ali é imperdível. E ela quer ir. O que eu estou fazendo? Estou fazendo cabines. Tanto tem cabine individual, quanto tem cabine aglomerada, tipo cabine de 4 pessoas, de 3 pessoas. E a cabine, tanto de 4, de 3, você bota teus amigos. Gente, é uma farra. É uma farra. Então, assim... são momentos que você se atropela, porque todas as cabines são pequenas. Então não adianta você falar assim, eu vou ficar lá no conforto da minha vida. Não. E outra coisa, quando a cabine é grande, fica todo mundo no mesmo buraco de madrugada. A gente então, teve... Assim, até é engraçado você falar isso, porque teve um dia que a minha cabine tinha varanda, né? Então todo mundo foi pra lá pra ver o pôr do sol e foi fantástico. A gente ficou ali resenhando. Quando a gente viu, já estava na hora da gente jantar. Então é muito legal. Aí tudo bem. A pessoa fez a inscrição...
Não, aí nisso ela vai escolher a cabine ou ela vai se adequar a uma cabine. Nossa, eu boto ela num grupo, porque eu formo grupo. Eu tenho grupos de 4, cabine interna sem bebida, cabine interna com bebida, cabine externa com... Eu tenho tudo que é tipo de modalidade com as pessoas se inscrevendo. Então, se a pessoa for sozinha e quiser dividir ela a cabine... pode dividir, ela não precisa pagar uma cabine individual, que é um pouco mais cara. A cabine individual ela é quase que equivalente a uma cabine dupla. Então, realmente, se você for fazer o individual, chama alguém e leva a pessoa, porque você vai gastar a mesma coisa. Então, o custo está muito bom, mas quando a pessoa entende que ela pode ir, independente dela ter ou não companhia, ela fica muito mais satisfeita. Porque ela não fica sozinha. Não tem como ficar sozinha. Ninguém fica sozinho no congresso. As pessoas interagem na mesma hora. Na mesma hora. Eu já faço, logo na entrada, a gente já faz um receptivo, onde eu já levo brinde, já levo presente para as pessoas, a gente já começa a brindar, já começa a ficar junto ali. Quando dá o fom, é terrível. E aí, nesse momento que a gente define a cabine que a pessoa vai, ela tem a opção de pagar em 12 vezes no cartão, que aí ela precisa só apresentar uma identidade, e-mail e telefone, e a gente tira na mesma hora a cabine dela em 12 vezes no cartão. O preço é o mesmo preço. Não adianta falar, não, é porque no site de não sei quem não tem isso. Não existe. No final você vai ver, vai bater lá as taxas e tal, vai dar tudo a mesma coisa. Teve até uma pessoa que fez isso, cara, e aí ela achou que estava abafando. Quando ela viu, ela pagou mais caro. Mais caro, É isso, Sandra, assim, o pessoal é tão... Tem gente que é tão mesquinha que chega até e fala assim, eu vou comprar, vai brigar comigo agora, gente, ela vai brigar comigo agora. Porque assim, até novembro a gente está agora em julho. Julho, tem metade de julho, tem agosto, setembro, outubro, novembro. Me contaram que a gente vai ter um aperitivo. Que a gente vai ter uma conferênciazinha assim, alguma coisa, antes desse momento aí, como aperitivo. Olha a cara dela pra mim. Não entendi. Vamos botar algum lugar... Gente, eu tô querendo dar uma ideia aqui pra ela. Pô, vamos fazer uma prévia do navio. Que prévia, maluca? Vai ter um evento da Academia Brasileira de Odontologia. Viu como eu tinha o negócio, Não, eu lancei hoje ele, gente. Eu lancei no grupo. Teve um acadêmico que falou uma bobagem no grupo, assim. Bobagem não. Ele falou alguma coisa de política. E eu entendo, sim, o mesmo viés, mas eu acho que independente de qualquer coisa, você não tem que desrespeitar ninguém, né? Então, claro. A gente pode achar o outro idiota, o outro também vai achar a gente idiota. Então, da mesma forma, via que vai, via que vem. E eu acho o seguinte, eu posso ter opinião, você tem a tua, ok, a gente segue, vida que segue. Eu quero a tua visão sobre o que você está vendo. E você vai ter a minha. Sim. E com isso a gente vai ter um overview muito melhor. Então, a esperteza você vê de diversos ângulos. De repente, o de esquerda está vendo uma coisa que eu não estou vendo, o de direita está vendo uma coisa que ele não está vendo. E não interessa direita e esquerda, as duas agem juntos. Exatamente, tem que ser objetivo comum. Então, aí que foi, deu uma confusão. Eu já estava com um projeto que eu estava em Fortaleza, e eu tive um insight assim, e aí comecei a escrever, o pessoal me ligando. Você não está vindo para cá? Eu falei, não, que eu estou escrevendo, estava escrevendo o projeto inteirinho. Aí escrevi esse projeto, óbvio que inspirado no meu projeto do Congresso do Navio, onde você multiplica as pessoas falando ao mesmo tempo. E aí eu lancei, aproveitei que esse acadêmico tinha feito um negócio, eu fechei o grupo, aí mandei um respeitar o outro e tal, eu aproveitei e lancei o evento que chama de Acadêmico para Acadêmico. Tá vendo, gente? Como eu tenho que tirar as coisas dela? Eu tenho que tirar. Ele vai ser dia 26 de outubro, porque o aniversário da Academia Brasileira de 77 anos é dia 25 de outubro. Então vai ser dia 26 de outubro, é uma segunda-feira o dia inteiro. E aí eu já estou chamando os acadêmicos do Brasil todo para que eles deem 12 minutos de uma experiência pessoal e uma experiência profissional. Uma dica pessoal e uma dica profissional. Não vai ter slide só. No Silent Conference. Por quê? Cada um vai estar de uma especialidade. Ela vai estar falando do implante, vou estar falando de orto, vou estar falando de odontologia do esporte, vou estar dando uma dica minha de vida. É aquela coisa assim, você vai dar o seu melhor conselho. E eu acho que nós, acadêmicos, o que a gente mais tem é conselho bom. Com certeza. Então, imagina você ter lá, sei lá, 120 acadêmicos, e a gente vai fazer também com a Academia Brasileira de Odontologia Militar,
eles são espetaculares e eles sempre que a Academia Brasileira, a gente não tá para competir com ninguém, né, Sandra? Não, é sempre todo mundo Diferente unido. de outras pessoas, a gente tá para somar. Então, O assim, objetivo tem que ser comum, são gente. academias irmãs, são academias brasileiras, são. Então, são irmãs, vamos embora, vamos trabalhar, não interessa quem paga, quem faz. A gente está junto, o Neves, o Felipe, eles estão sempre à frente lá da academia, num amor, um xodó. E assim, sempre que eu tenho essas ideias malucas, né, porque eu quero fazer, mas não quero gastar dinheiro. Aí por favor, vem um espaço, e eles vêm, eles conseguem, porque eu sou acadêmica também, da ABOME. Então, eu estou sempre lutando, assim, pelas duas. E aí, a gente vai fazer esse evento, vai ser de dia inteiro. E aí, cara, não tem tempo mais, porque eu estou tendo que coordenar isso. Eu estou tendo já que coordenar o CIOS do ano que vem, junto com eles. E vou falar num congresso, no Orto em Foco, que é da galera do Endo em Foco, que é o maior congresso de endodontia que eu conheço na vida. Acho que é o melhor do mundo. Eles são humildes, eles dizem que não, mas o Endo em Foco engoliu. Vai ter o Smilenhoff do Rodolfo. O Smilenhoff ninguém pode perder, gente. Gente, olha só. Smilenhoff, vocês estão achando que é Hoff só? Não. São os maiores nomes mesmo, não é? Da odontologia, gente, é só gente absurda, a grade gente animal. tá fantástica. Tá animal. A gente tem alguns eventos esse ano, aí pro segundo semestre, que eu realmente vão, na minha concepção como dentista, parar aqui o Rio de Janeiro. O Rock in Rio tem que ter até cuidado, porque o do Rodolfo é no dia do Rock in Rio. A gente o Rock vai in Rio ter tem que ter cuidado. O Smilenhoff aí em setembro. Tem o Orto em Foco em novembro. O Orto em Foco em novembro. Tem o meu, o Smile of the Sea, em novembro. Que são congressos que... Tem o da Daira também. Tem o evento da Daira, que ela vai fazer de harmonização do método Boss, o método dela. Tem uns congressos muito bons. Uns eventos bem legais. Muito bons. Então, assim, fica a dica aí da gente para vocês ficarem ligados, né? Não dá para perder evento, não. Se vocês quiserem, bota aí no comentário, porque tem desconto também. A gente tem cupom de desconto. E não tem problema nenhum a gente divulgar, porque o que importa é a gente passar uma informação de qualidade e a gente ter ali um público adequado também para as informações que estão sendo passadas. Não, porque às vezes a pessoa acha assim, mais um congresso, não é mais um congresso. Não é. É o congresso. O congresso. Smilenhoff é o congresso absurdo. Eles têm conteúdo, têm hands-on, tem gente, eles têm história. E ainda o Fred vai estar lá também, né? Porque o Endo em Foco empresta gente, o Fred tá lá. O Fred é o nosso mascote, né? Vocês sabem. No primeiro episódio, ele passou o tempo todo aqui deitado, tá? Pois é. A gente tem que trazer mais o Fred. Tem que trazer mais o Fred. É isso. Exatamente. Bom, então o congresso é isso. Aí a pessoa vai, passa o cartãozinho dela e tchau. E aí tá pronto. Depois a gente dá como arrumar mala, como fazer, como acontecer. Gente, eu nunca saí com tanto brinde de um congresso. Eu não procuro brinde, 8 tá? quilos de brinde. Cara, brinde não, presente, gente. Olha é uma só, saca desse tamanho. É um absurdo. É um absurdo. Por quê? A gente vai com uma mala para levar roupa e a gente volta cheia de presente. É verdade, tá? são presentes. Eu já soube que teve alguns congressistas que deixaram, inclusive, porque não conseguiram botar tudo na mala, tá? E aí deram para as pessoas do navio, que também não deixa de validar. Mas, Liana, aí a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Convido a todos vocês para... Não, antes disso, só uma coisinha. Fala. Hoje, você tem alguma escolha na tua vida, assim? Qual a tua escolha hoje? Tem alguma coisa que você esteja com algum caminho para escolher? Liana, vou te falar. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi entrar nesse nosso projeto de cabeça, porque eu adoro dividir histórias, adoro ouvir as suas histórias. Eu acho que a minha melhor escolha dos últimos meses foi estar aqui. Ai, assim eu fico emocionada. De verdade, sabe? Eu acho que a gente tem muito que trocar, muito que dividir com todo mundo. Então, essa, para mim, foi uma excelente escolha. De verdade, tá? De verdade. Tá aqui com você. E assim, vamos lá. A gente tá encerrando esse episódio, tá chegando aí no fim da nossa conversa, do nosso bate-papo. Convido a vocês que não assistiram ainda a nenhum ou só assistiu um. Teve gente que falou assim pra gente, o primeiro ficou longo. A gente sabe, a gente entende que fica às vezes uma hora... Não, aí, peraí, para. Aí Sandra olhou pra mim e fez assim, eu acho que ficou longo. Não faço drama, assim. Não, faz. Não faço. Não, nós temos que pensar... Não, pior é que não faz drama, não. Ela chega logo ao objetivo. Não, nós temos que pensar porque
fulano falou que tá muito longo e a gente precisa. Bruno Gato falou que tá muito longo e a gente... Não, eu falo mesmo, porque ele é meu amigo do Impacto, que a gente falou aqui hoje. Não, e aí ele falou que tá muito longo, não sei o que. Eu falei, Sandra, a gente não tá fazendo isso pra ninguém. A gente tá se divertindo. Não tem... A gente tá se divertindo com as nossas histórias. É isso. Entre nós. É isso aí. Então, o tempo tá aqui e a gente tá fazendo. A nossa intenção é, sei lá, inspirar, ou ao menos guardar as nossas histórias. Então, eu acho que isso inspira muito, porque quando você... Às vezes você tá ali na coitadolândia, você fala, pô, ela teve também. Ela viu que deu certo. Outro dia eu tava falando justamente a professora Aline, que eu já falei dela hoje, e eu tava falando alguma coisa com ela e eu falei, cara, a única coisa muito boa é ver que tudo que eu sonhei deu certo. Tudo que eu pequenininha pensei deu certo. Então pensa, porque vai dar certo. Tudo que você decidir agora com o teu coração, você for, independente do que estão pensando, vai dar certo. Então, isso realmente inspira, isso realmente é uma... Não, com certeza, Eliana, é assim, quem me conhece sabe, né? Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de me divertir, eu sou muito feliz, gente, muito feliz. Por mais problemas que a gente tenha, eu sou muito feliz. E é legal porque, assim, nas escolhas que a gente faz, a gente tem a escolha, né? De querer ficar naquela coisa de, não sei, não vou. Não, vai. A gente falou sobre recomeço no último episódio e é por aí. É uma escolha recomeçar também. É mesmo. Né? É uma escolha recomeçar. É uma escolha recomeçar. Então, assim, para você que está aí nos assistindo, que assiste os outros episódios, esse momento da gente aqui é o nosso momento de fazer o que a gente está fazendo agora. Contar as nossas experiências, dar dicas a respeito de escolhas que a gente fez, como foi o tema de hoje, mas principalmente de inspiração, de apoio. Muita gente que não é dentista entrou em contato comigo e falou, Sandra, que legal você ter falado para isso. Teve uma professora que falou assim, cara, eu me inspirei de começar uma aula diferente escutando vocês foi mesmo. E falando. Isso é foi muito, mesmo. muito legal para a gente. Então, assim, eu queria, né, encerrar aqui esse nosso momento te fazendo, né, queria que você completasse uma frase. Escolher dói. Mas... Pô, nem sempre dói, não. Não. Às vezes, se doer... Pô, a Eliana quebra o momento, cara. Escolher dói, mas... Vale a pena. Beleza. Passa. Escolher é uma opção. É uma opção. Você pode não escolher e ficar naquela merda o resto da vida. Pois é, isso que eu ia falar agora. Gente, escolher dói. Mas se você não tiver como escolher, você não tiver a iniciativa de escolha, você pode não conseguir mudar. Que a gente escolhe tudo. O tempo todo. Tudo. Tudo é uma escolha. O tempo todo. Você recebe uma ligação. Quer fazer isso? Você escolhe. Vamos ali? Você escolhe. A vida é de escolha o tempo todo. E a gente falou aqui meia dúzia. Quando a gente desligar a câmera, a gente vai falar assim, meu Deus, eu escolhi isso, escolhi isso, escolhi isso. A gente vai ver milhões de outras coisas que a gente escolheu de forma muito especial. Mas esse escolher ficar aqui é bem legal. E que todos vocês escolham a felicidade. É isso. É isso. Então, gente, nós somos resultados das nossas escolhas, da coragem que a gente tem que ter para poder seguir adiante. Nem sempre as escolhas são as, né, que dão as mais certo, vamos dizer assim, mas a gente tem que sempre fazer com que exista uma nova escolha para a gente poder realmente ser feliz. Busquem, escolham ser felizes. É difícil, as pessoas às vezes julgam, as pessoas às vezes não têm a mesma coragem que a gente precisa para poder fazer as escolhas, mas elas são necessárias, tá? Queria agradecer a minha parceira, Liana. De bagunça? Não, de vida, de escolha, né? A gente escolheu estar aqui por mais esse momento aqui e convidá-los a assistirem os episódios, a compartilharem com as pessoas, a darem sugestões, como a gente sempre fala, porque é importante, porque entre nós tudo aqui é possível, tá? Então, Liana, mais uma vez, obrigada por mais esse dia juntas. Essa é a hora que a gente tira o microfone. O microfone fica do tudo lugar fica, e tá tudo certo. É isso.
Um beijo, Beijo. gente.